Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui numa aula cast com pessoas muito especiais, onde a gente vai trazer o assunto sobre o modelo de mentalidade. A gente tem construído uma mentalidade de escrava ou uma mentalidade de herdeira? E eu tenho pessoas muito especiais aqui hoje que eu quero apresentar a vocês. Primeiro, o meu marido, o Ismael, meu mentor. Eu sempre falo, gente, que ele é o meu Boaz, o meu resgatador, que Deus colocou ele no meu caminho. E ele transformou também a minha mentalidade. Um homem sonhador, que pensa grande, pensa alto. E eu quero que ele se apresente para vocês aqui agora. Então, meu nome é Ismael Pires e eu estou aqui hoje para aprender, na verdade, com esse casal. E eu quero aprender a ter uma mentalidade de sucesso. Essa é a minha expectativa para o episódio e a aula de hoje. Isso aí. A gente não tá num podcast convencional. A gente tá no, como vocês podem ver aqui, o MQC, Mulheres que Curam, que foi um projeto que nasceu do coração de Deus há 4 anos atrás. E foram muitas coisas que aconteceram. E esse casal que a gente vai conversar agora, eles foram ferramentas de Deus. Eu nem acredito, de verdade, eu nem acredito, assim. Eu tô que nem os Salmos 126, que vai dizer aqueles que sonham, sabe? Eu falei pro Ismael, não me belisca, me belisca, mas não me acorda. Eu não quero acordar, porque Deus falou pra mim um tempo atrás, agora no passado, em agosto, setembro, ele falou que era um tempo de crescimento, de próximos níveis. E que esses próximos níveis eu precisava criar a raiz. E eu falei assim, ai Deus, o senhor tá falando de criar raiz, é mais um tempo de espera então, porque criar raiz tem que esperar. E ele falou 3 anos. Eu disse, mais 3 anos, Senhor. Mais 3. E eu não estava entendendo. Porque Deus, ele fala de um jeito que a gente não consegue entender. E aí ele falou, não, 3 anos, eu não entendi. Ele nos conectou com essa mulher que eu já vou apresentar para vocês. E quanto tempo passou que eu conheci ela a primeira vez? Aproximadamente 3 anos. E ali Deus falou, tá se fechando um ciclo e iniciando outro. Então eu quero apresentar essa mulher incrível, este homem incrível para vocês, que transformaram a nossa mentalidade e agora, através dessa aula cast, vai transformar a tua também. Então, sejam bem-vindos aqui na nossa aula cast. É um prazer, uma honra receber vocês. Obrigada. Se apresentem para nós, obrigada, maravilhosos. Nossa, eu fiquei assim... Ela tá falando da gente, né? Pois é, eu também pensei, agora que ela começou a falar, quem que eles vão contar? A gente vai comentar sobre a vida deles, talvez, juntos, né? Mas é uma honra estar aqui com vocês, desde a primeira vez que a gente se conheceu, olha quantos anos já passaram, né? E quantas coisas Deus nos trouxe aí, quantas mudanças Ele trouxe, né? Níveis maiores onde vocês estão, nós também. Então, o agir de Deus é sobrenatural. Eu estou muito feliz, muito honrada de estar aqui. E a gente não tem ideia do quanto Deus acaba nos usando para transformar a vida das pessoas. A gente não tem ideia disso, né? Quando isso ocorre, como ocorre. E eu fico feliz que a gente tenha plantado uma sementinha aí na família de vocês, nos negócios de vocês. E hoje vocês estão decolando, que nem águia. Amém. Amém. Então, meu nome é Alessandro Saboia, eu sou marido da Márcia Saboia, o pai do Pedro, pai do Cauê, e eu tenho lido bastante, eu sou servo, eu trabalho com liderança de clínica odontológica, eu trabalho com liderança de equipe, e cada vez que eu vejo mais sobre liderança, eu escuto a palavra servo, servir, né? Naquela noite de chuva que depois tu vai contar que a vontade... Não, mentira, aquele dia não tinha vontade de ficar em casa. Depois as coisas começam a ficar um pouco mais comuns, assim, não é? Porque ela era a primeira, né? A vontade era de ficar em casa. Mas, não era de ficar em casa, mas às vezes é de ficar, né? Mas a gente lembra que a gente é servo. Então, se a gente está para servir, a gente tem que ir e fazer o que está no caminho da gente para fazer. E servir e poder, nesse momento, servir e influenciar a vida de pessoas que às vezes são mudadas e a gente nem sabia como, né? É verdade. Por se permitir ser servo e ser usado. Sim. E às vezes, quando a gente tá começando algo, a gente tem a tendência, às vezes assim, eu não tô preparado, o que eu tenho para oferecer, né? E uma semente, a gente só precisa plantar a semente. E foi o que vocês fizeram.
Eu sempre falo pro Ismael, né? Por muito tempo o Ismael me impulsionou assim, Jenny, você tem que pensar mais assim, Jenny, tu precisa fazer conexões, aquela coisa toda. Eu falava assim, se eu não sentir paz, se eu não ver que tem um propósito em servir, se eu não ver que tem algo plural e não singular, eu não faço. Então, tipo assim, eu tive que transformar toda a minha mentalidade para que isso acontecesse. E vocês foram crucial. E eu vejo falando de servir, e a doutora Márcia também falando, nossa, nem sabia que estava falando da gente, né? Porque eu aprendi que o princípio da prosperidade, que a prosperidade é muito além do que riqueza, né? É totalmente diferente. É a honra. A gente demora tanto para aprender que é dando que se recebe, né? A gente demora muito. E, gente, não é bajulação, tenho pavor disso. Eu sou muito verdadeira, mas realmente vocês são referência. Sabe por quê? Porque vocês... Eu falei pra doutora lá no evento, vocês transmitem humildade. Quantas pessoas chegam em lugar alto que a gente... Eu sou sensitiva, né? Eu falo, eu sou muito sensitiva. Eu sinto. E vocês transmitem essa humildade. Vocês chegarem em patamar onde vocês mostram que vocês são autoridade, vocês sabem o que vocês estão falando, mas vocês são humildes. E com certeza é isso que vai preparar vocês para voar muito maior ainda. Nossa, é só o começo. É 1%. Ai, então, que bom. Que a gente nunca perca essa humildade, né? Isso faz parte dos projetos de oração. Ao início da queda é o orgulho, né? Eu não esqueço, eu aprendi isso com o Thiago Brunet. Cuida, irmão, quando tu começar a ficar orgulhoso é o momento que tu vai começar a cair, né? E quando tu estava falando, e aí disse assim, nossa, que sonho de ter eles aqui junto, a gente vai estar junto, esse casal e tal, e daí logo que tu falou, eu falei, é gente? Daí eu entendi que era gente, né? Mas sinceramente, logo no início eu pensei que tu ia falar de algum casal que te inspirou muito e nós íamos ser inseridos e falar dessa pessoa. Mas quando tu falava, eu sentia que não é sobre, que nem tu falou, de a gente honrar as pessoas, aqueles que foram usados, e como é gostoso a gente poder estar de perto de pessoas que a gente é tão inspirada. E nós, semana que vem, vamos poder atender na clínica pessoas de referência nacional e mundial do reino, que são as pessoas que a gente atende todo mundo, é óbvio, né? Mas a gente ama atender pastores, homens de Deus, aqueles... E quando a gente, assim... Mas tu ama Sim, eu amo meu pastor. O pastor tá sempre comigo ali. Tem outros pastores que também... Que é influência, assim, que tu não tá sempre junto, né? Sim. Então é aquele tipo meio... Tu não faz daquela pessoa um ídolo, mas é uma pessoa que tu tem efeito, tu quer estar junto, quer estar um pouquinho perto, quer tirar uma foto, quer conversar. E essa família vai estar dentro da clínica. E eu entendo a tua alegria. Eu não sei como é que vocês saem daí tão alegres e tão felizes por estar à mesa com a gente. Entende? Mas daí entendo, né? Exatamente. É difícil da gente entender um pouco como a gente passa isso para as pessoas. Porque eu não me vejo em nenhum patamar. Eu, na minha cabeça, tem tanta coisa ainda. Eu acho que a gente está tão pequeno ainda, né, do que a gente pode potencialmente fazer, e eu escuto isso de pastores que eu amo muito, que são referências também dentro do ministério. Não, é que Deus já posicionou vocês num nível, que vocês não estão no nível, e escuto também que vocês tratam com humildade, qualquer um, todos e tal, mas eu ainda não consigo sentir no coração esse nível que eu vejo no olhinho de vocês, que brilham quando olho que vocês estão neste nível. Eu vejo as pessoas falar, né? Sim. E isso eu fiz essa pergunta eu fiz pro Thiago Brunet. E aí? Né? Já é para responder agora? Pode, sim, deve. E aí a gente também foi palavra profética, que eu escutei. Só que eu escutei em 2018, a gente foi na Conferência Destino, e naquela conferência eu escutei, tu vai sentar à mesa e vai jantar com o Thiago Brunet. Falei, top, vai ser hoje. E terminou o primeiro dia, ele não me chamou. E o segundo dia, ele não me chamou. E terminou a conferência, ele não me chamou. E eu tava recém começando no Evangelho, né? Era 2017, eu acho que era. E aí puxa, mas não chamou, né? Então não era de Deus, ele entendia muito bem. O tempo de Deus é diferente do nosso. E aí veio acontecer, acho que ano passado, retrasado, que a gente acabou indo jantar, ele se apresentou e fomos jantar com o Thiago Brunet, nós e um outro grupo de pessoas. E aí a gente podia fazer pergunta, né? Aí eu perguntei para ele. E eu contava sobre isso. Que será que eu não estava dando honra e glória ao Senhor pela posição que ele estava me dando, né?
e que eu não conseguia sentir esse tamanho crescimento que as pessoas viam na minha vida. E como ele se sentia? Ele disse assim, e se ele conseguia enxergar isso na vida dele? Ele disse, eu não posso ser hipócrita e dizer que eu não sei, que eu tenho uma posição, que as pessoas, sim, elas são impactadas pela minha vida e tal, mas eu não sinto da maneira que elas sentem. Eu não me sinto tão lá em cima quanto muitas pessoas vêm conversar comigo. E ele disse assim, isso não é falta de honra e glória ao Senhor pelo local que está me posicionando. Isto é sobre a humildade. Quando tu começar a te achar que está muito lá, tu vai começar a ficar orgulhoso. Quando tu ficar, eu já tinha ouvido, mas ele compilou isso aí e disse, calma o teu coração, tá tudo certo. Tu não tá não vendo o que Deus está fazendo na tua vida, tá sendo ingrato, porque eu me senti ingrato. Eu vi as pessoas dizer que eu tô num patamar, eu e a Márcia estamos num patamar, que nossa, que legal, que top, e eu não sinto isso. Eu tô sendo ingrato com Deus, ele tá me colocando num lugar onde eu não é nem sobre felicidade, eu acho que é pouco ainda. E ele dizia, não, tá tudo certo. Não, e uma coisa também muito legal que ele falou, que eu nunca vou me esquecer, para ele não ter esse orgulho, principal é família. Ele diz que quando ele tá em casa, com a família, com a esposa, com os filhos, aí ele se sente pertencente, né? Ele se sente uma pessoa simples, uma pessoa humilde, uma pessoa comum, pelo seio familiar. Forte, né? É Muito onde a gente forte. reabastece, né? Nossa, Forte. profundo. Família é tudo, né? Família é algo extremamente importante. Não tem por que a gente comemorar as vitórias se a gente não tem alguém do nosso lado, né? Falando em família, então, isso que é o Ali, né? Pode chamar Ale, Ali? Doutor Ali. Doutor Ali. Começa a deixar ele melhor. Que nem o Ale falou, né? Sobre, eu não sinto isso ainda. Isso é sobre ser servo. A gente sai de lá onde Deus colocou, que não foi por conta própria, né? E a gente acaba servindo. E o servo, ele tem essa humildade, né? E não é aquela coisa que a gente fala assim, eu sou humilde. Porque o humilde nem fala que é humilde, né? Não, eu sou. Ou depende da ocasião também, né? Mas essa questão, assim, de, às vezes, não se sentir. Tem uma grande diferença que eu falo, né? Sobre a inteligência emocional. A gente tem que conectar a nossa identidade, fortificar ela. E a gente precisa, sim, se sentir merecedor. Mas a gente tem que cuidar aquela coisa, assim, ó, a autossuficiência, né? Eu sou... A gente até ensina muito sobre isso. A fala da lei da atração e a psicologia positiva, né? As palavras, elas se tornam realizadas naquilo que a gente fala. Então, a gente tem que ser positivo. Eu sou filha, eu sou herdeira, isso eu ensino. Só que quando a gente não tem, primeiro, a firmeza ali de que a gente é servo, que a gente é filho de Deus e que tudo começa com Ele, a gente acaba ficando orgulhoso. Daí a gente fala, eu sou, eu consigo, eu conquisto, eu posso. E vocês têm isso aí. E dentro disso, eu quero conhecer um pouquinho mais a história. A família e a questão dessa humildade. Por quê? A Bíblia diz que uma pessoa humilde, né? Provavelmente ela foi muito provada. Pede para ser humilde, vai ser humilhado, minha filha. Vai ser humilhado, meu filho. Né? Quantas vezes, Senhor, me dá paciência. Então, te prepara que Deus vai usar teu marido, tua esposa, teus filhos para te dar paciência. Pede para ser humilde, vai ser humilhado. E eu quero conhecer um pouco mais da história de vocês. Antes disso, deixa eu fazer uma introdução aqui. Ele é mais Antes de a gente analítico. iniciar aqui o estudo aqui, a Jenny trouxe uma introdução da nossa história, de como a gente conheceu o doutor e a doutora Saboia. E tem uma história que é interessante para vocês entenderem da onde a gente saiu. Qual era a nossa mentalidade. Dentro da mentalidade, eu acho que tem uma das aulas da Jenny que ela fala sobre a mentalidade fixa e a mentalidade De crescimento. de crescimento. A nossa mentalidade era totalmente fixa. Tão fixa que eu nasci num lar, só agradeço meu pai e minha mãe, são uma bênção de Deus. Porém, minha mãe faxineira, meu pai soldador. Meu pai sempre me incentivando a trabalhar num local e ter uma estabilidade. Sempre procurando isso. E eu nasci meio ovelha negra da família, querendo o quê? Ser empreendedor. Querendo bater na cara sendo empreendedor. Porém, com um desejo muito grande de ajudar as pessoas. E aí, o que eu queria fazer? E tinha esse anseio. E agora a gente volta de novo, a gente parece que volta num ciclo. De criar um instituto, de criar algo para ajudar ou fazer missão. Provavelmente a gente seria missionário, né, na época. A gente foi missionário. A gente queria ser missionário. Foi. E a gente começou a cuidar de uma garagem, de uma igreja. A gente pegava um ponto fixo
que era bem no final, assim, do local, de um bequinho. A gente tem até um vídeo, a gente cuidando, e tava falando, cuidar das ovelhas de Deus, e a gente foi lá. Lá a gente cuidou de pessoas que tinham problemas com drogas, esposas de traficante que estavam presos, esposas de traficantes que levaram as pessoas lá também com vários problemas. Pessoas com problemas com drogas, homens que chegaram lá no último momento da vida deles, assim, pensando que provavelmente iriam morrer no dia seguinte. Problemas com sexualidade, lésbicas converteu. Tipo, teve muitas coisas lá, experiências. Porém, a gente estava buscando o espiritual. A gente vivia na igreja de segunda a segunda. E aí a gente ia, cuidava das pessoas, só que a gente... E eu tentando empreender, só que daí eu ficava a madrugada inteira para trabalhar, tentar criar arte, criar os trabalhos, eu não conseguia conciliar. E a gente estava conciliando, estava pisando em nuvem na época, né? A gente ia nos cultos, orava, falava de Deus, porém o nosso financeiro, a gente saiu da casa dos meus pais, que diz lá em Abraão, para sair da casa do pai. O pai falava assim, ó, não tá abençoado ainda, não sai. E a gente, não, eu vou sair. Não sai da tua ainda, casa, não sai tá da tua parentela. Eu falava isso pra ele, sai, vai, hoje tem que sair. E a gente saiu, e a gente foi morar de aluguel, porém a gente não tava vencendo pagar o aluguel na época. E aí foi um momento muito difícil, porque a mentalidade nossa era tão fixa e tão escassa, que até o pneu do carro furou os dois na garagem, eu não conseguia sair. E a gente precisava ir até a aldeia para cuidar das pessoas e também fazer orçamento, achar clientes da minha área na época. A gente ia a pé, eu grávida, chorando e falando, Deus. E aí chegou um dia, fazendo esse percurso, a gente às vezes ia a pé na própria aldeia que a gente chama, que era esse lugarzinho, essa garagemzinha que a gente lá cuidava das pessoas. E eu tava pedindo para Deus. Eu tava no momento de conflito na minha cabeça e comecei a questionar a Deus. Falar, nossa, eu tô buscando Deus, tô buscando você e as coisas não estão acontecendo. As coisas que eu tô orando, tô pedindo, não tá acontecendo. E aí a Jenny tava grávida. E aí eu me lembro que ela pediu, não era sorvete, era iogurte, que ela tava com desejo de comprar mulher grávida. Sorvete e iogurte. Querendo comprar iogurte. E aí eu precisava comprar, tinha R$20 no meu bolso. E aí eu nunca mais, eu tinha um Gol na época e eu andava só de carro. Fazia tempo que eu não andava de ônibus, não queria mais andar de ônibus. Aí eu peguei e fui de ônibus pro centro. Só que para voltar eu tinha que voltar a pé. E aí eu fui e voltei em Imperatriz a pé. Só que eu voltei questionando, porque eu fui fazer um orçamento que poderia ser muito bom para mim, que daí ia dar aquele salto no mês. Porém, já tinha 3 orçamentos e eu vi que, tipo, não tenho ainda recurso, não tenho dinheiro para ganhar dos orçamentos que fizeram. E aí eu voltei triste. Daí eu voltei caminhando pela Imperatriz. E aí, caminhando, com os R$20 no bolso, passei no mercadinho, comprei o que tinha que comprar pra Jenny. Daí eu tava tão triste, tão acabado naquele dia. Essa é legal, essa é legal. Que o segurança do mercado ficou me seguindo, pensando que eu ia roubar o mercado. Porque eu voltei com uma touca, coloquei uma touca na cabeça e eu, não quero falar com ninguém, não quero... que eu podia fazer, e eu fazendo orçamentos até caminhando. Porém, eu tava cansado, tava triste, minha mentalidade já não tava para conversar, para tentar achar um cliente. E aí o cara do mercado lá, o segurança, ficou me seguindo e eu olhei para ele assim, ele voltava atrás. E eu, peguei, paguei ali, saí. Eu, Deus tá me provando mesmo. E aí, quando eu virei a esquina, o que tinha escrito? Aparecendo bem grande, o doutor e a doutora Saboia, aparecendo, buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Ao mesmo tempo me tranquilizou, eu até arrepio quando eu lembro, me tranquilizou, mas ao mesmo tempo me conflitou ainda mais. Por quê? Eu só estava buscando naquele momento só o reino. E eu estava tentando fazer, só que não com a experiência, não com conhecimento, não tinha mentalidade para empreender ainda hoje, porque eu pensava em ter algo fixo ainda. Algo que tipo, ia me dar uma estabilidade. Buscava essa mentalidade fixa. Então, para resumir,
vocês deram um primeiro start numa fachada de vocês, né? Num adesivo plotado grande. Tem que colocar, né? De novo. Vou falar sobre isso. Na fachada. E chamou a atenção ali naquela parte. Importante. E logo depois eu passei na casa de um amigo e ganhei uma cesta básica também. Já, tipo, aí Deus começou a mudar ali a história. E aí o que eu quero dizer com isso? Não foi só isso, né? Porque daí eu depois comecei a acompanhar vocês. De vez em quando ali no Instagram apareceu o evento ali. E aí eu falei pra Jenny, é o momento de ir. Não sei se foi na mesma semana, acho que passou foi algum período. Foi alguns dias pode depois, não foi passado... muito tempo. Foi poucos dias depois. Foi passou um período, a gente foi no evento e aí mudou a nossa história. Porque a gente nunca tinha saído de um ambiente, ido numa outra igreja. Porque a gente, quando a gente levava a palavra, era sempre dentro do mesmo ministério. Então tinha essa mentalidade também, não podia sair, não podia pisar fora, porque vai desvincular sua mente e vai tirar vocês do plumo aqui da igreja. Então a gente nunca tinha ido, né? Já tinha ido dentro do mesmo ministério, mas dentro das assembleias, né? E aí a gente foi numa primeira que era diferente, viu uma palestra de vocês. E através da vida de vocês daí mudou muita coisa, porque daí vocês trouxeram vários insights, momentos diferentes, palestras que vocês participaram. E eu quero fazer essa pergunta. Quem foi os primeiros, quem sabe, mentores ou algo nesse sentido, na mesma sintonia, que mudou a mentalidade de vocês? Que vocês acreditam que, tipo, essa pessoa pode ter virado a primeira chave? Sabe que antes de responder essa pergunta, aquele versículo foi Deus que me deu para usar, né? Aquele versículo, a gente colocar ali. E 2 pessoas já tinham nos falado que pra gente dar certo, que pra gente ter sucesso, que a gente tinha que falar menos de Deus. Eu e o Alessandro, porque o Alessandro falava muito de Deus. Mas aí existe aquela coisa que se chama se posicionar, né? E olha que uma das pessoas que falou isso pra ele é uma pessoa muito famosa, que queria que a gente fizesse a mentoria dele e tal. É cristão também, mas ele falou que a gente tinha que falar menos de Deus. Mas aí entra o se posicionar. A gente se posicionou. A gente fala de Deus, a gente vai continuar falando de Deus, porque isso faz parte da nossa essência. Foi Deus que transformou a nossa realidade, foi Deus que transformou a nossa vida, a nossa mentalidade. Iniciou com Deus. Foi Deus que transformou a nossa mentalidade. E daí, como que eu não vou falar dele? Sabe? Eu vou ter vergonha de falar o nome dele, se é ele que me traz tudo. Tem 2 coisas que seguem a minha vida. Tem a proposta e o propósito, né? Quando a gente aceita uma proposta, a gente não está no propósito. É apenas uma proposta quando acaba em nós, né? O que tu estava falando antes, Jenny, sobre servir, né? Sobre alcançar mais pessoas. O propósito está nisso, quando a gente investe em algo que vai fazer a diferença na vida das pessoas. A gente está caminhando no nosso propósito, né? E não numa proposta. Então, é bem importante a gente cuidar, porque vão surgir propostas no meio do caminho. E aí a gente vai aceitar a proposta e deixar a nossa promessa, o nosso propósito, por causa de uma proposta? Então, a proposta de não falar de Deus, a gente não aceitou. Porque a gente tinha um propósito maior, né? E não deve parar só em nós. Então, aquele versículo serviu tanto para mim, para me confirmar. A gente estava... Porque a gente fez a fachada com o versículo, a gente recém tinha inaugurado a clínica ali. A gente já tinha anos na feitoria, mas a gente deu um passo muito maior que a perna. Uhum. Foi por fé. Que a gente tinha um consultório pequenininho num posto de gasolina. E a gente foi para aquela clínica ali que tem mais de 300 metros quadrados. A gente não tinha dinheiro no bolso. Na época a gente tinha 20 mil. E a gente achou que a gente estava rico com 20 mil. A gente achou que com 20 mil a gente ia conseguir reformar a clínica inteira, que ela ia explodir, que ia bombar. Gente, isso é só mentalidade de Deus, né? Porque a gente tinha muita fé que ia dar certo. Eu já tinha visto a visão daquela clínica com pessoas trabalhando com a gente, com uma equipe grande, porque antes era só eu e o Alessandro, uma secretária, e um consultório pequenininho. E dali a gente foi para aquela clínica assim, ó, de uma hora para outra, com 20 mil no bolso.
Então, a primeira mentalidade, quem mudou foi Deus. Show. E como que veio essa transformação? Eu não vou falar de Thiago Brunet, eu não vou falar de grandes pastores famosos, mas sim quando a gente decidiu, e é sempre por causa de uma decisão e não de uma condição. Isso eu gosto de falar nas palestras, né? Forte. A gente decidiu ir a um encontro de casais da pastora Elaine e do pastor Giorgetta. Porque eu e o Alessandro, a gente já estava separados. Já em torno de um mês, a gente não estava mais junto. Nosso casamento estava destruído. A gente estava lá no fundo do poço mesmo. Cauêzinho especial. Pedro pequenininho. A vida estava destruída, sabe? Conta. A gente não tinha conta em banco, não tinha cartão de crédito. Tava assim, ó. Era um doutor. O Alessandro era um doutor, mas a gente não tinha dinheiro. A gente não tinha como pagar as contas. E aí a gente decidiu ir nesse encontro de casais. Na verdade, o Alessandro queria voltar pra casa e eu falei pra ele, ó. A condição é, se tu quer voltar pra casa, pra ver se vai dar certo, primeiro a gente tem que ir no encontro de casais. Não sei se tu concorda comigo, mano. Claro que eu concordo. Da mentalidade. Sim, mas as pessoas devem estar se perguntando por que chegou, por que se separaram, né? Por que esse casal que tinha um menino especial, que é paralisia cerebral extremamente severa, e um outro menino pequeno. Então, agora eu não vou falar para vocês, vou falar lá. Se você está com seu casamento destruído, e se você está destruindo o seu casamento, porque você está lutando contra a droga, porque você está lutando contra a cocaína, porque você está lutando contra o álcool, então continua escutando, que eu vou te contar um testemunho, tá? É o testemunho da minha vida. Com 14 anos de idade, eu comecei a usar o álcool. E isso é gradativo. Ao ponto que a gente se separou, quando eu casei a Márcia, eu usava. Ela nunca ficou sabendo no final, quando as coisas não eram. E quem usa álcool e droga, ele dá 5 passos, retrocede 4. Mais 5 e retrocede 6, né? Então, era uma vida realmente muito, muito difícil, né? Difícil muito mais para ela, né? E para os filhos, do que, na verdade, para a pessoa que usa o álcool e a droga, porque ele está sendo entorpecido por aquilo dali. Então, se arrepende, aí pede perdão, e aí volta. E isso ela aguentou na vida dela durante 15 anos, né? Ao dia que ela tomou uma decisão. Eu não quero mais esse homem para mim. Né? E aí eu tinha 2 decisões para tomar. Eu escolhi, né? 2 escolhas. Ou eu continuo me drogando e bebendo e continuo com a vida que eu quisesse levar nesse sentido, ou eu mudava e tentava reatar, voltar para casa, voltar com a minha esposa. E eu vejo ela, vou na escolinha do Pedro, a gente já separado, e eu sentei, brinquei um pouco com o Pedro, e ela chegou, ele levantou, deu a mão para ela, e os 2 saíram, e eu vi os 2 de costas. E eu disse que eu não queria aquilo para minha vida. Todas as vezes que eu falei, hoje eu não vou chorar, porque eu já conto tantas vezes. É porque eu tô te contando, eu tô me enxergando sentado naquele meio fiozinho, assim, que tinha na escolinha, e os 2 saindo. E eu não conversei com Deus naquela vez, porque eu não sabia como que era conversar com Deus. Eu não sabia quem era Jesus, não sabia nada disso, não sabia que era crente, né? Eu tinha até... Nem gostava de crente. Não é porque eu não gostava de crente, é porque eu achava que crente era tonto, era burro, era, né? Eles eram que davam dinheiro pro pastor, né? Essa era a mentalidade. Eu olho daí, mas, bom, eu olho os 2 indo embora e eu falei, não é isso que eu quero pra minha vida. Eu não quero estar separado dela. Eu não quero estar separado do Pedro, né? Do Cauê. E aí eu só chorei aquele dia. Chorei, me entristeci. Naquela época eu não andava sozinho, porque eu já fui internado, sabe, por causa da droga, do álcool. Eu não cheguei a ser internado. Eu fiz vários tratamentos em casa, e esse daí foi... Eles dizem que é um tratamento domiciliar, assim. Tu só pode sair para ir trabalhar
e alguém tem que estar junto contigo. E era meu pai andava para baixo e para cima comigo, porque eu não podia sair sozinho. Essa era o combinado, né? E a gente daí surge do nada, aí como é que... Né? Jesuscidência? Jesuscidência, o algoritmo, né? O algoritmo. Foi o algoritmo. Aí o algoritmo ouviu e mandou uma paciente lá, que é minha amiga até hoje. E ela disse assim, Ali, eu não fui nesse encontro de casal, mas é maravilhoso. Mas é maravilhoso, ele é um médico, porque ela sabia se o cara era médico, eu já ia dar mais valor, se ela falasse que ele era pastor, não. Como Deus sabe como usar as pessoas, né? Ele conhece a nossa mentalidade, como que tá a nossa mentalidade. E aí aí ela disse, eu tenho que, tu tinha que ir. Sabe? Eu não vou, né? Nem marido ela tinha, nem namorado. Eu conheci o marido dela que faleceu, né? Mas tu tem que ir. Mas tu tem que ir, tu e a Márcia. Tu e a Márcia tem que ir. E o papel tá aqui, me entregou o papel. Né? Eu falei, tá bom. É um médico ginecologista, o cara sabe das coisas, pelo menos de mulher. Ele entende. Não sei o que passou, assim, pastor Georgeta. Ele te perguntou quem foi a primeira pessoa que mudou a tua vida. Né? É claro que a gente dá honra, glória a Jesus. Vamos falar dos homens que são usados por Jesus, tá? Então, porque vai ter um irmão que fala, é Jesus, né, irmão? É Jesus, mas ele usou quem? O pastor Georgeta? E quem que se deixou ser servo e deixou alugar a cabeça dele, pegar um cara que falava palavrão, um cara que não tinha... Cara, como é que pode um cara que acabou de sair, que se reunia com um monte de gente pra se drogar, pra beber, que a vida no final de semana se resumia a fazer churrasco, beber até cair? Tu imagina andar com uma pessoa dessa. Tu imagina o pastor Georgeta, um médico, chamava nós para ir jantar com ele. Por quê? Porque era ali que ele discipulava, ali que ele entrava. Então, foi ele. A pastora Elaine foi ela, que também saía da casa dela e dava aula, escola de princípios. Quanta paciência, né? Eu nem me lembro quanta paciência, mas a gente imagina que tinha que ter, né? Porque pra aguentar, eu fui falar pra ela, pastora, nós brigamos. Eu e a Márcia brigamos. Irmão, brigaram. Por quê, irmão, brigaram? Eu falei, não tem cabimento. Eu levei o dinheiro do pedágio, porque a igreja era em Sapiranga. E eu saía de São Leopoldo e ia até Sapiranga. Levava o Cauê dentro do carro, o Cauê levava colchão pro Cauê pra levar na igreja, porque ele só ficava deitado, senão ele ficava em pânico. E tinha o Pedro também, né? E levava o Pedro junto e tal. Ia porque era bom, porque passava uma semana boa. Mas aquele dia eu me empolguei. E aí eu falei, não, tudo que tem aqui no dinheiro, tinha uma dúzia de pila no bolso, que era um quebrado, um ferrado. E fez a oferta. Fez a oferta, vamos ofertar. Fez a oferta na igreja. E ela não tinha levado bolsa, né? Ela não tinha... É isso. Falei, irmã... não falava irmã na época. E aí? Paga o pedágio. Paga o pedágio. Eu paguei ainda, tu paga a volta. Esse era o nível do relacionamento. Era assim, nosso relacionamento. Entenda, gente, eu já estava na igreja, eu já estava aprendendo de Jesus, mas eu estava aprendendo de Jesus. Às vezes os irmãos pensam assim, mas olha lá o crente do Senhor. Sim, irmão, mas se ele está na igreja, começando na igreja, ele está doente, ele está tendo que ser tratado. Então o crente do Senhor, ele está aprendendo. E eu tenho algumas atitudes. A crente do Senhor é uma brincadeira. Que o meu amigo Calebão, tá lá em Las Vegas, que envelopou a BM Dourado. Também é cristão. E a gente tira sarro, porque o crente do Senhor, então a gente fala, o crente do Senhor, tipo, no sentido, o cara é crente, tá fazendo esse tipo de coisa, então essa é a brincadeira, né? Tem um tempo pra transformar a mentalidade, ressignificar, né? Sim. Mas daí o irmão não era transformado ainda, e daí eu briguei horrores, e eu falei pra pastora, como é que pode e tal... E eu lembro que ela olhou com uma cara meio assustada e meio tipo, eu acho que hoje em dia eu ia dizer, porque o que eu conto pra esse irmão? Eu dou meu testemunho, é mais fácil, né? Mas ela, certo, ficou pensando, eu vi a carinha dela assim. E brigou comigo porque eu não tinha o dinheiro do pedágio. O que eu falo pra esse irmão? Ele já tinha pagado a ida. Agora eu me lembrei do rumo. Tu imagina o que esse casal de pastor passou com a gente. Faz quanto tempo isso? Faz 10 anos. 10 anos? 10 anos. Tempo da nossa conversão. Faz 10 anos. 10 anos e se converteu. 10 anos que a gente se conheceu. E aí... Então imagine essa micro história, quantas coisas não aconteciam no nosso casamento, né? Sim. Uma coisa absurda dessa. Aí quem tá me ouvindo aqui, você que usa droga, você que tá bebendo ainda, você ainda que não conseguiu se libertar. 15 anos junto. Casados há 15 anos. Aí tinha contas separadas. Eu era técnica na época ou já era dentista? Técnica, né? Depois foi dentista, mas aí essa maldição continuava na nossa vida. Tu vê, né?
E a gente foi pro encontro de casal e lá eu aceitei Jesus. E daí foi tudo uma benção, não foi, né, irmão? Foi uma benção. Claro que foi uma benção no sentido... Né? Uma construção, porque o irmão ainda... Eu pagava a ida do pedágio, ela pagava a volta. Se não tivesse dinheiro, brigava. Tu teve um encontro, assim, de maravilhas com Jesus, enxergou... Não vi nada. Ela que falou assim, ei... Não vai aceitar Jesus? Sim, mas eu acredito em Deus, o que eu vou... Vai lá. E aí eu fui, eu ajoelhei, hoje em dia eu enxergo, quando eu vejo, tô falando aqui pra ti, eu tô vendo onde é que eu tô lá ajoelhado, o lugar que eu tô, o parque que eu tô sentado, que eu tô ajoelhado, e lá, naquela época eu não tinha essa consciência, hoje em dia eu tenho, mas eu enxergo lá, quando Jesus estava do meu lado ali. Nossa, forte, né? Essas e lembranças... Disse, aquela foi a chance. Aquele foi o momento. Foi a mudança de realidade. Começou ali. A gente fala, a gente ora. Naquele Senhor, faz me lembrar do primeiro amor. Glória a Deus. Que Deus me faz eu lembrar nos podcasts, eu lembrar na igreja todo final de semana. Quase todo. No mínimo umas 2. No mínimo umas 2, 3. Quando eu lembro no meio da semana. Isso é lembrar do primeiro amor, né? E depois daquele encontro de casais, durante meses, todo culto, ele me pedia perdão por alguma coisa. Me perdoa! A conversão é assim. E a gente, eu não sei, eu já perdoei, nem sei do que ele tá pedindo perdão, mas ele sempre tinha alguma coisa que ele queria me pedir perdão. Aí ele chorava no culto e pedia perdão. E tu vê que isto, se eu tiver te contar, né? De tempo em tempo. Pra chorar, por exemplo, Samuel, tu lembrou do dia que ela tava indo embora, que foi um momento de decisão. Tu lembra do dia que tu te ajoelhou e aceitou Jesus? Que tu tinha um momento de decisão. Agora, essas coisas que eu pedia perdão pra ela, que ela não sabia do que eu tava pedindo perdão, eu não choro mais, eu nem me lembro o que são. Curou de fato. As que eu lembrava, eu continuava a orar e pedir perdão novamente. Às vezes eu não pedia mais pra ela. Eu me perdoava. Que forte isso. Eu me perdoava. Eu sei, Jesus já me perdoou, eu tenho que me perdoar. E aí tu vai esquecendo. E às vezes quando volta de novo, tu diz, eu já estou perdoado, eu me perdoo, o Senhor me perdoa. Não, já tá perdoado, então tá bom, eu tô pedindo de novo. E eu não lembro mais. Porque caiu no esquecimento. É forte, né? Porque existem as esferas do perdão, né? A gente tem que pedir perdão, receber o perdão e se sentir perdoado. Uhum. Porque às vezes a gente pede, eu lembro também que no início da minha conversão, gente, eu pedia perdão. Tipo assim, eu acho que gente que eu nem precisava. Não sei se o Mel lembra. Eu ia na casa das pessoas. Eu tava assim, tipo assim, eu conheci Jesus, eu preciso de próximos níveis. Tu falou sobre perdão, isso veio na minha mente. Eu pedia perdão pra tanta gente. E elas, mas por quê? Só que assim, aí a gente pede o perdão, se sente em paz. Aí depois tem o processo de me perdoar. Só que uma coisa que eu percebi, de tempos em tempos, a gente tá falando sobre pai, Deus é pai, sobre mentalidade. De tempos em tempos, eu, Jenny, tá? Deus me fazia, tá tudo certo nessa área. Quando vê, eu tinha algum bloqueio, alguma coisa, por que eu não consigo avançar nisso? E eu tinha que voltar lá na outra pessoa. Era outro tipo de perdão, outro tipo de coisa. E eu ficava ressignificando isso. E de tempos em tempos, às vezes, ainda eu ressignifico. Mas quando senti essa paz que tu falou, não me lembro mais, Jenny. Passou. Isso é um diagnóstico de que, de fato, a gente tá curada. E quando não lança em rosto, né? Ele pedia perdão, mas por quê? Já tá tudo certo. Mas por quê? Tu já tava curada naquela área. Mas Deus estava curando, mostrando. Sim. Isso é maravilhoso porque o casal um afia o outro, né? Quanto tempo a gente se pegou a espada pra fincar no outro, né? Eu preciso ser sincera. Nossa, era muito assim, né? Mas a gente foi aprendendo e vocês também trouxeram isso muito forte, assim. A diferença que tinha e depois com o tempo, como que foi alinhando isso. E hoje vocês estão vivendo outra vida, né? As pessoas, os casais têm que entender que o casal joga junto, né? Que eles estão ali pra somar, que é uma união, né? E se fez uma só carne. Nós somos uma só carne, né? Então, eu não tô competindo com ele, né? Eu não tenho que ser melhor do que ele, ou ele ser melhor do que eu. A gente é um só. Mas isso a gente foi aprendendo ao longo do discipulado, né? De estudar mesmo a palavra, de escutar a palavra, estudar a palavra, para poder entender isso. Hoje em dia, a nossa conta é conjunta, é tudo para nós. E eu acredito nisso, que para um casal prosperar, né? Por isso que muitos casais não prosperam, porque eles vivem sob o mesmo teto,
Mas tem tudo separado? Como é que vai dar certo se tu não confia no teu parceiro, né? No casal ali, pra ter uma conta conjunta, pra ser tudo junto, pra somar junto. Então, Sim. isso é uma das coisas que faz o casal E prosperar. tu sabe que a gente pode ter pensamentos diferentes do mesmo assunto e ainda assim a gente pode se amar e pode viver de uma maneira harmônica, porque eu não concordo mais com esse pensamento. De Eu que já o casal tenho pra de prosperar tem o que casal ter para prosperar tudo. precisa ter nós temos Uhum. e para nós funciona muito bem. Uhum. Tem casais que têm as suas individualidades e têm as suas combinas diferentes. E se para aquele casal aquilo funciona e tá andando bem, top. Essa é a minha visão. Agora quer dizer que a minha visão é a certa e a dela tá errada? Não, nós vivemos sobre a visão dela, porque ela é uma mulher sábia. E se o cara é sábio também, ele vai pela visão da mulher. Desde que estejam alinhados e que aquilo seja uma verdade para eles e aquilo esteja prosperando na vida deles, né? Lá Mas em eu casa já- é a mesma coisa também. Ah, O que é meu é dela, o que é dela é dela. Tem essa brincadeira, mas eu acho que se o casal tá se dando bem, agora se existe o outro tá sofrendo por causa não, o teu é tu tem que pagar a tua luz, a luz lá de casa é tu que paga, e aí, por exemplo, tu não fechou o orçamento naquele mês, e a esposa tem o dinheiro para pagar, não, mas é teu, te ferra. O cara não dorme de noite porque não consegue, não, daí a gente não tá vivendo uma só carne, né? Uhum. Entende? Por mais que eu tenha o meu dinheiro, os meus objetivos, algumas coisas, e claro, desde que esses objetivos sejam alinhados, né? Sim. Eu tenho um sonho de ter uma Lamborghini, mas eu só compraria uma Lamborghini se eu estivesse alinhado no coração dela e tivesse, mesmo que eu tivesse ganhado dinheiro, vamos dizer que eu fosse um crente que jogasse na loteria, tá? E eu ganhasse um dinheiro especificamente que desse para comprar a Lamborghini que eu quero. Vamos Ainda assim que eu ganhasse só o dinheiro pra mim, só pra mim. O dinheiro é meu, eu que apostei, eu que fui um crente lá, que fui lá e apostei na loteria e ganhei o dinheiro. Eu não compraria. Porque aquele dinheiro não é só meu. Mas tu ia usar algum exemplo melhor do que o meu? meu Você vê amor. isso? Eu só ia mudar a mentalidade pra Tá mentalidade. gravado, Tá né, gente? gravado. Tá gravado. Volta se ele ganhar na Viu? loteria. Eu não posso falar isso agora. Eu faria isso antes, depois, mas agora eu tenho certeza que se eu pedisse pra ela pra comprar uma Lamborghini, ela deixaria. A loteria de um empreendedor, de um empresário, é quando ele cria uma empresa e daqui a pouco vende ela e cria outra, né? E tem Ótimo, É, irmão. ué. Muito uma bom. empresa Isso aí, que vai ser construção dele, ele construiu aquilo ali, Isso aí. vendeu pronto e conseguiu pegar aquele lucro ali. Então, a loteria é uma questão de sorte, né? E isso é uma mentalidade fixa que a gente fala na questão da Sorte. A mentalidade. gente crê em propósito em Deus e trabalho, né? E trabalho. Sim. Só que esse trabalho também, tem muitas pessoas com mentalidade fixa que elas não conseguem alcançar isso. Se a gente está lá pensando, tipo, eu só vou ficar milionário se eu jogar na loteria, se eu jogar numa aposta de sorte, nunca vai ficar milionário. Ou pode ser que 0,001% seja porque apostou ali na loteria. Mas Por é causa muito do difícil. algoritmo, né? Por causa do algoritmo. Posicionamento de comprar. Tão analítico, né? Mas dentro dessa mentalidade para trazer um recurso financeiro até para o casal, a gente começou a trabalhar de forma conjunta e juntos. É difícil, não é fácil, a gente recém iniciou. Mas até alinhar o mesmo propósito, as mesmas expectativas, o mesmo perfeccionismo de um que não é do outro e depois o outro tem um perfeccionismo que o outro tem e o outro não tem, é muito difícil para um casal. E aí justamente está dentro da mentalidade. Até mudar isso pode demorar e pode quebrar alguns pratos, né? Ó, pra trabalhar em casal junto, tem que ter uma coisa. A mulher tem que ser uma mulher sábia. Tem que ser uma mulher de Deus em que tu possa confiar. Se tu perguntar pra ela, eu pergunto pra ela algumas coisas. Tá, algumas coisas a gente ouve junto de Deus, outras ela escuta. E eu perguntei, tu escutou? Eu escutei. Então tá bom, então nós vamos junto. Mesmo que eu não tenha escutado, e às vezes eu nem tô muito assim. Mas se ela foi, a gente vai. Outra coisa, tem alguns detalhes desse perfeccionismo que é uma coisa muito ruim, né? A Jenny já deve fazer aula do perfeccionismo, né? Que é uma coisa péssima. Se o cara disser que é perfeccionista, ele não é um cara legal. Não.
Ele tem barreiras aí. Não é que ele não é um cara legal. Essa parte não é uma característica boa, né? Sim. Então, existe uma coisa muito, assim, de tu olhar num negócio, assim, nós vamos fazer a caneca dourada, não, mas eu acho que ela deveria ser num dourado mais claro. Não, eu acho que é mais dourado mais forte. Aí tu vai ter que decidir muito na tua vida. Se tu confia que ela é sábia. Sim, eu sei que ela é sábia. E outro, eu prefiro ter razão ou ser feliz. Eu prefiro continuar com a minha razão de que eu acho que o dourado mais forte é melhor do que o dourado mais fraco. Ela é sábia. 2, eu prefiro ser feliz. Então vai no dourado dela. Mas não é tão legal quanto o meu dourado. Mas vai no dourado dela, porque tu vai ser feliz. E se ela diz que vai ser o dourado mais claro... claro... Tá falando isso? Por causa da xícara. Não é por causa da xícara. Porque a gente vai trocar a fachada. Porque o exemplo tá... Ele acessou ali que a gente vai colocar dourado na fachada, né, da clínica. Liso, sabe que eu passei lá e imaginei dourado mesmo. E eu vim na mentalidade um dourado mais clarinho, uma coisa mais clean, né, mais elegante. Prosperidade. E ele queria um dourado... Dourado da BM. Ultra dourado. Quem não conhece, vai lá, arroba Saboia Odontologia, você vai ver a BM dourada. É aquele dourado que eu queria. Ela não quer aquele dourado. Aí entrar num senso, num acordo, mas, né? Mas assim, eu sou muito over, eu sou muito... Dá pra ver, né? Pela roupa, pelo gravata. Então eu sou muito espalhafatoso, muito chamativo, né? Não tem muito negócio de cor e tal. Precisa ser uma coisa mais... E a Márcia é elegante. Né? Obrigada. Então ela é elegante, né? Então... Cara, é muito melhor ter uma clínica elegante do que uma clínica... Já basta eu, que sou extremamente chamativo. Já deu, é a tua característica. Não precisa te fazer de toda a clínica, né? Sim. Deixa um pouco de sobriedade. Sempre foi assim a vestimenta... A eu pensei que tu ia falar, foi sempre assim que tu deixou ela, tu deixou para encargo dela? Não, brigava com ela na frente. A vestimenta também traz um novo momento, né? Nova identidade. Sobre isso. E aí, a partir de quando vocês mudaram assim, o formato de se vestir? Lá no posto de gasolina eu já comecei a colocar gravata. Eu usava umas calças brancas gigantescas, até porque eu era uns 40 quilos mais gordo. E eu usava umas calças, eu colocava uma camisa. Eu sempre fui muito bem, assim, eu sempre achava que eu tava lindo, né? Eu sempre achava que eu tava magro e tava lindo. Autoestima super elevada. Eu tenho isso aí, isso eu tenho. Os sanguíneos têm isso. Não sei, nunca me fez mal, assim, não faz mal pra ninguém e tal. Eu só acho que eu tô bonito. Faz um pouco bem também, tem uma qualidade positiva. Então eu achava que eu tava bonitão, sabe? Hoje em dia eu vejo as fotos que tava melhor do que era antes, né? O antes era muito ruim, então, né? E aí começou, coloca gravata, daí coloca camisa, daí muda, daí eu sempre achei muito lindo colete, eu achava muito bonito colete, mas eu não gostava do casaco. Eu achava bonito só o colete e a calça. E aí eu começo a usar colete e calça. Aí eu descubro um dentista que também usa, não sabia dele. E aí eu sempre achava legal gravata borboleta. E aí eu fui nessa festa com gravata borboleta. E a maneira que eu ia numa festa era a maneira que eu comecei a me portar para ir à clínica. Porque eu queria que o paciente estivesse sentindo como se eu tivesse me preparado, como se eu tivesse me arrumado para receber ele. Essa é a ideia. Saboia, todo dia tu quer vir. Hoje eu pensei nessa roupa porque eu vim aqui. Mas eu também pensei na roupa porque eu ia atender na clínica. Tu tava com vontade de vir com essa roupa? Não. Talvez tu tava com vontade de colocar uma camisa polo, e nada contra a camisa polo. Eu tenho um mentorado meu que ele só usa camisa preta, justinha, assim, a calça, o cintinho e tal, e aquele e ele é lindo assim, mas é o dele. Se eu vou colocar, posso usar? Posso. Mas não é aquilo que as pessoas estão esperando de mim na hora que eu vou atender elas, ou na hora que eu vou me apresentar. Né? Exato. Então, tu tá com vontade, às vezes eu não tô com vontade tô com vontade. Quanta coisa a gente não tá com vontade, né? Mas isso faz parte. Intencional, né? Intencional. Ser intencional. Não só por mim, para me mostrar. Por respeito ao paciente. Por respeito às pessoas. Seja o paciente, ou seja numa igreja que eu vou me apresentar. Doutor, ele precisa ver se, tipo, o seu Luciano não vai de gravata borboleta, coletinho, né?
as pessoas ficam... A gente nota a decepção, assim, sabe? Elas ficam ali... Principalmente aqueles que já... Doutora, cadê a gravata borboleta? Não veio trabalhar hoje. Sabe? Tá de folga. Cadê o carro dourado? Então cria uma Cria uma identidade identidade. tão forte que as pessoas ficam esperando aquilo de ti. Exato. Né? Aí É por até isso por que respeito eu tô fazendo a eles. identidade preto básico. Então. Não, tá, mas sabe também a que identidade. teve uma fase também que eu E depois... o casalzinho combinando, olha, ali em sintonia, os dois Sim, de sintonia. pretinho. Faz E aí, lindos. faz dias que a gente tá Sim, combinando. faz sem dias que a gente querer. tá combinando e A gente sem comprou combinar. as roupas também, Entendeu? né? Sim. Eu, nossa, Eu e Tem o uma Alessandro, a história gente disso faz aí. muito isso. O pastor Georgeta uma vez falou pra mim. Aí a gente eu tava de amarelo, ela tava de amarelo. Hoje, por um acaso, a gente não tá... né, Eu ia não- botar um azul, a blusa azul, mas eu troquei. eu não coloquei, eu olhei Não. ainda a gravata dourada hoje pra colocar, porque a gente vinha aqui. Eu falei, não, a branca vai ficar melhor, vai chamar bastante atenção no vídeo. E aí a gente vinha... Muitas aí, vezes. vocês combinam. Vocês combinam. Não. Ah, tá, irmão. Vai dizer, tá bom, vai dizer que vocês não olham a roupa antes de colocar. E falou, tipo assim, tipo, meio não acreditando muito. O pastor Nós Georgeta escolhe falou. várias... As pessoas que vêem modelos. também, às vezes a gente chega nos lugares. Vocês vieram combinando aí naquele momento que a gente olha. Verdade, tô vendo que a gente tá Às combinando. vezes a gente não se toca. É a sintonia verdade. do casal, né? Eu gosto de branco e preto, né? É o Então, black sintonia. e o white. É. E aí, às vezes, ela tava... Antes do ano novo ali, a gente tava usando branco, só que não pelo ano novo. A gente comprou umas roupas meio branco, bege, assim. Tava Porque usando Deus igual. direcionou, sabe? Até isso. Ele falou de identidade, Deus direcionou. Até o MQC começou com cores mais rosas, né? A inteligência emocional, né? O cérebro ali mais rosé. E aí o Ismael fez toda a identidade. Eu me identifico bastante contigo porque tu é sanguínea, eu sou muito sanguínea também. Eu já vi que a doutora é mais analítica. Parece que os dois se cruzaram aqui, ó. Se cruzaram aqui, né? E ela é mais analítica ali. Combinou o brinco com a pulseira, com o anel. E a gente tem que batom ter, com- né? A gente, o Não, também sanguíneo... combinei, irmão. Olha aqui, ó. A lista é branca. A gravata é branca. O sapato, vocês não estão vendo, mas o sapato é azul. E aqui atrás tem um pouco de azul. Ó. Aí, ó. Então, tudo existe um motivo pela lei. O colete é verde, Ó, a calça o é sapato eu tô te verde. imitando, ó. Então, Tentando buscar existe uma sincronia nas cores. Ai, mas enfim, aí até Não perdi igual o esse foco. sapato, né? Mas esse sapatinho até eu usava na época, né, amor? Teve uma época que eu usava mocassim. E aí eu gosto do estilo do mocassim. E aí eu usava mocassim bastante. Mas enfim, aí Deus falou da transição, aí ele fez toda a minha identidade do MQC, Mulheres que Curam. E aí era tudo meio rosa, assim, sabe? Daí chegou uma hora que eu, tipo, não quero mais. Deus tá falando muito sobre paz, cura, prosperidade. E tipo assim, eu vou fazer 31 anos, eu me sinto, tá na hora de eu crescer, né? Parece que eu quero ser sempre aquela menina mulher e Deus falou muito comigo sobre isso, sabe? Só que eu tenho essa alma mais jovem, mais assim. E eu conecto às vezes, sabe? Até as guriazinhas, as meninas. Até a gente vai falar sobre o Instituto daqui a pouco. E eu disse, não, mas bora lá, vamos ouvir Deus. E aí ele começou a falar de cor, tons pastéis e brancos. Daí a gente até mudou, era mais rosona, sabe? Ali, o MQC. Ah, mas tá lindo Ficou agora. mais Tá lindo, né? espelhado. Sofisticado. Tá E aí, Ismael, e eu disse, tem que mudar toda a minha identidade. Ah, Diana, eu não acredito. Eu fiz com carinho essas coisas. Eu disse, mas, ó, tem que fazer porque Deus tá mandando fazer. E aí, a identidade tem a ver. Quando a gente se transforma por dentro, automaticamente reflete por fora, né? Isso é muito legal. E a gente vê isso em vocês também, né? Não só por fora, por dentro, por fora. E o Ismael tá só no preto e branco. Se tu abrir o guarda-roupa dele, parece que eles têm as mesmas roupas. É o mesmo tipo. As camisetinhas tudo preto, tudo branco. Assim, nossa, vamos pensar que tu tá sempre com a mesma roupa, né? Mas eu ia falar, né? Aí eu trabalhava... Justamente depois do versículo lá, eu fui pro CLT. Saí, foi um baque pra mim, porque eu não queria trabalhar CLT. E aí eu comecei a trabalhar mais com vendas. Aí eu vou fazer o meu melhor. Vou chegar lá, vai ser um momento de aprendizado. E aí eu passei por um período, acabei crescendo dentro dessa área. E aí era vender internet porta a porta. Aí eu vendia internet em porta, e ainda eu gostava de usar terno. E eu era um dos únicos vendedores que ia de terno trabalhar. E tipo, todo mundo olhava assim, mas cara louco, né? Calorão usando terno. E eu usava terno. Claro, tinha um pouco por causa da igreja também, mas eu gostava de usar um terno, a gravata. Gravata não, mas ia de... E vendia mais. Em do que os outros. área classe A, classe mais nobre, eu era o único que vendia. E condomínio. Viu? Eu tinha... Comunicação, né? Eu Visual. tinha Importante. uma aceitação muito mais fácil. Trabalhar lá, por exemplo, lá no Igara, lá de Canoas. E lá, tipo, ninguém vendia, todo mundo achava ruim. Eu fui campeão de vendas dentro de uma Olha área só. nobre
em janeiro de 2019 porque eu me vestia melhor. E aí era a identidade que eu colocava ali. Não, eu vou trabalhar dessa forma, eu sei que ali tá... E aí todo mundo olhava assim, tipo, nada a ver. Depois montei uma equipe só de terno. Todo mundo de terno. Tu sabe porque quem sonda o nosso coração é Deus, né? As pessoas, elas olham... Estereótipo, né? Ai, mas é feio. Mas é assim, a gente faz isso com as pessoas também. Né? Tu vai olhar se o mano tá com uma camisa preta, tá novinha, tudo direitinho. Insider, com o cabelo né? Só que não tá patrocinando, bem, né? Então, é Sim. a primeira impressão. Depois tu vai conversando e tudo isso aí até pode sair um pouco de lado, né? Mas às vezes, conforme é a pessoa, ela fixa tanto naquilo que ela não consegue captar mais nada da outra. Porque não conecta. Não vai conectar com o outro que gosta de camisa furada, né? Mas se tu quer vender pro cara que não gosta de camisa furada, tu não vai vender, né? Sim. Então, e tá tudo certo. Sim, né? Verdade. E tá Entender tudo isso é certo. crucial, né? Voltando lá. Vamos lá, que as horas voltando lá correm. nos 14 anos de idade. Eu lembrei agora que você falou que se influenciou pro mal ali. Sabia que eu tenho também eu tive aos 14 anos também uma influência do mal, que eu saí também dos caminhos do Senhor. Nasci um lar evangélico, saí aos 14, tentei voltar aos 18 e voltei aos 20, 21, porque eu achei a Jenny. Achei a Jenny. Tava Achei a perdida. Não, e eu falava pro meus... Eu tava mesmo. Não, meus pais falavam, vai na igreja, vai achar uma garotinha lá. E eu falava, não, vou achar lá de fora. Não recomendo, né? Não recomendo pra ninguém. Lá de fora especifica, né, amor? Como assim lá de fora? Lá de fora que não era da igreja. Que não era pensamento do meio dele. evangélico. E aí eu fui achar uma menina... Hoje vocês veem a Jenny aqui, dessa forma, postura e tudo. Era totalmente diferente. Tá, também calma, né? Era totalmente diferente, mas linda, maravilhosa. Tanto Por é fora. que quando Por a gente fora se conheceu só. no Atende Bem, que era uma empresa também, de venda, call center, ela passou no corredor e eu falei, essa aí eu casava. E eu Profetizou. casei. É sério, ele falou Profetizou. mesmo. Deu. Cheguei lá na minha sogra idealizava o quê? Sempre da igreja, ela falava assim, Deus, envia uma pessoa que pregue a palavra, que louve, uma menina assim, assado. Chega eu lá, nunca mais esqueço, eu tava com uma calça rosa, a bota até o meio da canela, rosa. Porque, tipo assim, né, eu gostava de chamar atenção, né, por dentro, totalmente ferida. Onça, eu acho também que usava. Não, mas não foi da onça esse dia. Tinha uma calça de onça. Era o nível. E aí, cheguei lá toda de rosa. Penélope charmosa. Querendo Saltão. chamar atenção, né? Tipo assim, a paternidade totalmente ferida, né? Aí, enfim, cheguei lá, minha sogra me tratou com amor, carinho, super. Só que ela me conta depois que eu saí de lá, ela foi pro quarto chorar. Deus, não foi o que eu te pedi. Criei meu filho na tua casa, não foi o que eu te pedi. E aí, na hora que Deus falou assim, ó, cuida dela, porque ela vai ser tudo o que tu pediu. Ui, me arrepiei toda. Depois daquilo, eles falam lá que eu sou o brilho da glória da casa. Porque eles estavam assim na igreja, mas começaram a me apostatar. Sabe quando fica muito tempo assim, estava apostatado? Eu cheguei revolucionando tudo. Porque eu sou 8 ou 80. Nossa, comecei a chegar, eles iam, bora pra igreja, porque isso não. E comecei a pegar eles, comecei a profetizar pra todo mundo, que está naquela fase de pedir perdão e coisa, né? Profetizava pra todo mundo, uma loucura. E aí transformou tudo, né? Mas até perdi o fio da meada onde que eu fui parar. Ah, deles que ia casar comigo. Eu não tenho TDAH, tá repreendido, em nome de Jesus. Mas aí eles que casavam. Daí casou e foi bem difícil. Os temperamentos bem difíceis. Mas continua o teu raciocínio aí, que eu pego no meio do negócio. Aos 14 anos a gente vê que tem uma virada ali na adolescência, dos adolescentes, jovens, que às vezes leva para uma influência ruim, né? E aí a gente tem uma ideia e tá com um propósito, né? Até eu anotei aqui, ó, proposta ou propósito. Né? Aqui é um propósito de criar um Instituto Mulheres que Curam, né? Instituto MQC, que para alcançar jovens, mulheres, até você falou também que teve problema com drogas, com provavelmente cocaína, bebida. Eu ajudei também diversos. Sabe que um dia eu tava orando e aí eu levava um monte de gente pro centro de recuperação, era amigos, era parente, levamos. E de 10 salvava um. A gente teve até amigos que morreram com problema com crack, se converteu, casou, depois se matou, porque tinha problemas com essa maldita droga. E aí eu orando, angustiado, até vendo esse amigo que tinha partido, que não conseguiu ser curado, de fato, né? Depois de algum tempo. Deus começou a falar pra gente para alcançar as crianças.
fazer um propósito futuro, né? Para alcançar a adolescência, a juventude, que é ali que está a fase, que é ali que está o começo. O que você acha disso, de se mudar a mentalidade hoje dos jovens, dos adolescentes? Tu acha que é fácil chegar e mudar a mentalidade ou, tipo, precisa estar, por exemplo, mais maduro, quando chega aos 30 anos a pessoa começa a mudar a mentalidade de fato? O que tu pensa sobre isso? Se alguém chegasse hoje, lá com 14 anos, no começo da tua trajetória, e falasse de Jesus e falasse de um propósito diferente, como seria? Foi uma pergunta complexa. Não, é bem óbvio, né? Teria sido maravilhoso. Eu acho se incrível. Tivesse... Incrível. Eu quero isso Agora, pro meu filho, que tá com 13 anos. Sim. Quero muito um direcionamento É o que eu fiquei pra pensando ele. assim, se eu não tivesse passado por tudo que passei de lá até aqui, eu não teria a história que eu tenho hoje em dia. Mas eu também fico pensando, será que Jesus montou a minha história daquele jeito de sofrimento, das pessoas ao redor sofrendo também, porque elas teriam que aprender, eu também, para hoje em dia eu ser um testemunho de honra e glória dele? Não sei. Mas mesmo, então, como eu não sei, o top é falar de Jesus para as crianças, é claro, né? Para os jovens. É muito mais fácil me pegar com 14 anos, né? Show. E não ter passado tudo que passei até os 40. Os adolescentes, a fase deles, eu tô lendo um livro que é As 5 Linguagens do Amor para Adolescentes, né? E é muito interessante isso, porque na cabecinha deles, o que mais importa nesse momento de amadurecimento deles é que eles estão procurando a sua identidade, né? A sua própria identidade. O mundo deles gira em torno da busca da identidade deles e da liberdade, de não se sentirem mais crianças. Então, assim, é incrível ter um trabalho que seja focado para adolescentes, né? Falando de coisas que realmente são importantes, né? E com um propósito, com fé, falando de Jesus. Claro que tem que ter uma maneira própria, né? Para falar com os adolescentes. E aí entram os dons e talentos, né? Que Deus nos dá. Mas, assim, eu acho incrível esse projeto, porque é nessa fase de construção da identidade deles que aí eles vão seguir o caminho deles. Então, se eles estiverem introduzidos num ambiente que seja saudável, né, num ambiente que vai trazer a cultura do reino, isso vai transformar, né, e moldar o futuro deles, da geração deles. Então, assim, é importante a gente ter, né, onde levar os nossos jovens a saber mais da palavra de uma maneira que eles consigam... Da linguagem deles, né? Na linguagem deles, que eles se sintam bem com aquilo, né? Que eles vistam a camiseta e levantem aquela bandeira, sintam orgulho, né, disso. Sim. Legal. A ideia do Instituto, agora eu vou falar mais sobre isso quando a gente domina mais, né? Pra gente poder entrar. Esse ano... Como é que tá o tempo de vocês? Tudo certo. Tudo certo? Uhum. A gente já vai. Esse ano, Deus falou pra mim no meu coração que seria um ano de próximos níveis e portas abertas. Eu sempre falo pro Ismael que Deus sempre me dá, em meados de junho, julho, agosto, ele vai me preparando o que vai acontecer no outro ano. Ele começa a ministrar no meu coração. E se olhar no meu Instagram lá, os últimos 3 anos, eu sempre coloco, esse ano vai ser um ano de florescimento, esse ano vai ser um ano de cura. Ele sempre vai me dando umas palavras-chave. E esse ano ele me deu sobre próximos níveis e portas abertas. E eu falei pro Ismael, né, sobre isso. E pra gente acessar esses próximos níveis e portas abertas, tem um processo, né? Tem um processo. E esses dias eu perdi o sono, porque o Ismael até acordei, né? 3 horas da manhã ele tava trabalhando e ela foi dormir e eu perdi o sono. Porque eu sempre falei pra ele assim, eu não me movo pelo dinheiro. Claro, não vamos ser hipócrita. Eu quero colocar minha boca, eu quero fazer minha Ultraformer que fala, né? Eu quero fazer tudo isso, minha filha. Ela falou já que a doutora Márcia... Eu pensei, ó, Deus conectava no tempo certo, na hora certa. Sim, né? A boca dela é maravilhosa. Né? Botou, né? Faz tempo que eu coloquei, mas ela é super natural, super natural. Eu quero tudo isso, sabe? Só que eu
eu não consigo fazer nada movida no dinheiro. Por muito tempo até a gente ficou, né, servindo as pessoas, né? E o problema não foi de jeito nenhum a igreja acolheu, cuidou da gente. Foi a nossa mentalidade e a gente não sabia administrar isso, né? A gente se entregou, literalmente. Pra ter ideia, quando eu me converti, eu sempre fui de trabalhar e ter minhas coisas, querer ser independente. E eu saí do emprego, né? Se não quero trabalhar mais, vou viver na igreja 24 horas, vou servir em todos os departamentos. E fiquei lá. E aí, depois de um tempo, Deus, eu clamando pra ele por um milagre, eu falei assim, Deus, faz um milagre na minha vida. Porque tá tudo desmoronando, chorando. E ele falou pra mim, para agora de pedir milagre. E eu me espantei. E ele falou assim, tu não precisa de milagre. Tu precisa de um processo de cura. Tu me busca muito no espiritual, mas o teu emocional tá ferido e tu não tem noção nenhuma de administração financeira. Coisa boa, né? Não foi nem profeta de orelha. Não foi profeta, ele falou pra mim. E aí, quando ele começou a falar isso, eu já enxuguei as lágrimas, né? Calma aí. E ele falou assim pra mim, ó, pega o carro, o Gol, que ele tava trabalhando, pega o carro, entra e vai que eu quero te mostrar algo. E eu peguei e fui. Só que eu não conhecia ainda muito bem a feitoria, todos os lados da feitoria lá. Porque eu ficava mais em casa e na igreja, não saía muito. Parei mesmo, literalmente. E aí, ele começou a me levar numas ruas, não tinha GPS, eu não tinha GPS, nem sei que celular eu tava na época. E aí, ele começou a entrar nessa rua. E eu, assim, desesperada, né? O que Deus vai me mostrar? Porque eu sou meio assim, ele fala, eu vou, entende? Assim, que nem aquele dia. Se for pra mim quebrar minha cara, Deus, eu vou quebrar achando que é o Senhor que tá falando, então o Senhor me justifique. Aí eu fui, e a gente morava de favor, na casa, no terreno da minha sogra. A gente morou lá 6 anos. E aí, nesse morar de favor... O meu sonho, né, ter a casa, só que eu era muito assim, ó, se Deus não falar, eu não vou. Se Deus não fazer, eu não faço. Porque tem que vir alguém aqui me dar a chave na minha mão e falar assim, Deus mandou te entregar uma casa. Porque eu ouvia muito testemunho assim na igreja, sabe? Deus mandou te dar. Eu disse, não, eu sou missionária, Deus vai dar uma casa pra mim. E não foi o que aconteceu. Deus me mudou a minha mentalidade pra gente ir atrás. Resumindo, andando de carro, chorando. Entra aqui, ele me mostrou um terreno muito grande. Grande, tava assim, vende-se e aluga-se. Bem grande. E aí ele me mostrou, ele falou assim, tu quer? Olha a minha mentalidade. Ah, não é Deus que tá falando. O que eu vou fazer com um terreno desse tamanho? Olha a minha mentalidade. Tu quer, Jenny? Ai, não é o Senhor que tá falando. Eu quero ir embora, mas como é que eu vou comprar esse terreno? Não tem casa, não tem dinheiro pra construir. E aí, meu coração. Então vai mais pra frente. Aí ele me mostrou um apartamento. Quer morar aqui no apartamento? Aí, né, eu quero mais acessível, né? Já que eu vou sair de lá, vou alugar um apartamento. Quero térreo com cozinha sob medida, térreo pra ter pátio pro Benjamin. E tá ótimo. Falei assim pra Deus, porque eu morava de favor. E ele disse, então tá, tu quer isso que eu vou te dar? Eu, sim. Voltei pra casa. Quando eu cheguei em casa, voltei a orar, agradeci, né? E ele falou assim, mulheres que curam. Ele falou no meu coração. E eu, como assim mulheres que curam? Mulheres que curam. Gente, hoje a gente vê que o símbolo é um cérebro e um coração, né? Inteligência emocional. A gente sabe disso. Eu nunca tinha lido um livro sobre isso, eu nunca tinha estudado sobre isso. Eu vivia literalmente dentro da igreja. E eu vi um cérebro e um coração e ele se unia. E ele falava no meu coração, mulheres que curam. Eu quero que tu se cure para ser uma ferramenta de cura na vida de outras pessoas. Equilibrar o teu emocional e espiritual. Quando ele me falou aquilo, que já existia, comecei a pesquisar. Aí eu entrei na psicanálise clínica. Me formei na psicanálise clínica. Entrei dentro da identidade e tudo mais. E equilibrou essas emoções. E aí, onde ele veio, a gente começou a fazer um projeto de mulheres num negócio bem humildezinho lá, né? Começou a encher de mulheres. Fecharam. Não deu pra continuar. E aí, Deus falou que ele ia começar a abrir próximos níveis. Resumindo, o apartamento que ele mostrou, no mesmo dia, chegou alguém assim, vocês estão não sei o quê, procurando um lugar pra alugar. Sim. E aí, a gente foi, viu o apartamento no térreo. Não era aquele, mas era mais próximo da nossa casa. Um apartamento no térreo, cozinha sob medida. E Deus falou assim, quando a gente entrou lá... Viu? Podia ser a mansão. Isso que eu ia falar, foi a minha mentalidade. Ele falou, tu quer esse terreno aqui? Quem eu quero um terreno? Olha a minha mentalidade. E aí, quando a gente chegou lá, ele olhou assim, vai ser de vocês. A gente tá indo pra alugar, né? Pra alugar, vai ser de vocês. Lá no fundinho, não acreditava, né? Tá bom, senhor, só até pra alugar já tá bom. Só de sair lá da sogra e do sogro já tá bom. Aí ele falou assim, é 1% do que eu vou fazer na vida de vocês se vocês entenderem o propósito da honra. Que é outras pessoas, não é sobre vocês. Resumindo, a gente comprou um apartamento. Moramos no apartamento.
Né? É bem resumo mesmo. E aí a gente começou com essa comunidade. A comunidade MQC, Mulheres que Curam, onde, doutora Márcia, nosso intuito. Falo por quê, doutora Márcia? É mulher, né? A gente já se conecta. Às 3 horas da manhã eu perdi meu sono esses dias atrás, onde Deus ele falou assim... Ele me mostrou tudo. Ele me mostrou o instituto. Ele me mostrou as salas que a gente vai ter palestra de inteligência emocional e espiritual gratuita. Ele me mostrou o QDC, que é o quarto de cura, que quando eu tinha 14, 12, 13, 14 anos de idade, eu vim de uma família muito... eles não... Por causa da criação deles, eles deram o melhor que eles tinham, mas não tinha muita proximidade, não tinha te amo, não tinha cuidado, não tinha nada disso. E no meu quarto, eu me sentia sozinha, onde eu não tinha cuidado, não tinha carinho, não tinha nada. E Deus me mostrava, eu dentro daquele quarto, jovens, meninas, adolescentes, mulheres, entrando dentro desse QDC, que é o quarto de cura, e lá tem todo um processo de como elas encontrar cura através da oração, através de um louvor que elas vão escutar, através de um diário que elas vão escrever. Tudo isso, Deus me mostrou às 3 horas da manhã, eu cheguei nele. É o quarto de cura, daí ele que vem, né? Porque Deus falou mulheres que curam, e ele falou, o MQC. E eu, gostei. Até o MQC aqui, né? Como é casal, tem que ser CQC, né? Ele vive nessas siglas dele. Aí veio o quarto de cura, e ele... O QDC, o QDC. Quando alguém chegar triste lá, vai pro QDC. Tipo assim, já comecei a imaginar um monte de coisa, né? Mas enfim, o projeto é grande e Deus está nos conectando a pessoas. A gente tá que nem vocês lá no início. Fé. A gente tá usando de fé, né? Mas a gente acredita que vai acontecer grandes coisas. E a gente tá debaixo de uma profecia, que a doutora Márcia, eu não me esqueço, nos profetizou no dia do evento ali do MQL, que é mais outra cidade. Outra que ele inventou. Que é colocar o pé, que Deus vai dar o chão. Então, a gente tá debaixo dessa palavra. Que forte, né? Debaixo dessa palavra. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Até pode tentar, mas não vão conseguir. Gente, as horas voam, mas eu preciso falar desse testemunho. O que aconteceu lá, que eu falei pra ti aquele dia na fila que eu te peguei. Lembra na fila? Eu tentei falar com ela. Na fila do evento das mulheres que a Saboia patrocinou. Mulheres Beneficentes, acho que é. Né? Jantar Beneficente. Lá no evento, eu tentei falar com ela um tempo atrás, antes, no Instagram, não deu. E aí, eu fiquei triste, porque eu queria que ela fosse uma das palestrantes, porque, né, que nem eu disse assim, foi Deus, mas começou através de vocês, né? E aí, cheguei lá no evento e tal, eu queria que fosse ela, mas não deu, não consegui contato. Quando eu olho pra fila, de longe, aquela mulher brilhosa, com aquela roupa chique, eu assim, é ela. E o Ismael chegou e falou assim pra mim, ó, entra lá, amor, faz networking. E eu pensei, lá vem ele de novo com essas coisas de networking, eu só vou se Deus mandar. Eu pensei, a gente tá sempre nessa, né? Mensagem no WhatsApp. O Ismael quer que eu fique conectando, falando com as mulheres. Aproveita o networking. Vou aproveitar o network, mas eu vou ser certeira. Quando Deus me direcionar, não vou estar saindo em mesa que nem a primeira dama, né? Conversando com todo mundo. Aí eu vejo ela na fila, saio correndo. E agora, Senhor, me reveste. Fui, conversei com ela. Peguei ela, foi indo comendo, né? É, que eu tava na fila pra servir, Tava na fila pra né? servir já. Ela foi junto comigo. Era por mesa, sabe? Na fila. Fui indo, assim... Depois que eu falei contigo, eu pensei assim... Ela deve ter saído tonta de lá. Porque eu falei tanta coisa. Mas o que eu queria falar, que eu falei pra ela e quero falar pra ti agora. Pra todos, né? No dia do evento que a gente foi, tava chovendo muito. A gente chegou lá, pegou a palestra. E Deus falou que era próximos níveis pra nós. Deus falou que era um tempo novo e tal. Peguei. E aí, ele falou pra mim... No meu coração, depois eu falei pra ele que não era pra gente ter medo. Porque ele ia levar a gente por... Isso agora do primeiro evento, tá? Sim, lá da igreja palestra. lá. Depois a gente faz os cortes lá, Da certinho. primeira palestra, só pro pessoal entender. Não, mas a gente vai cortar, bem direitinho, tá? E aí a gente foi na primeira palestra, daí a gente viu vocês, daí Deus ministrou que era um tempo novo e coisas novas, e que não era pra gente ter medo, porque ia ser coisas diferentes do que a gente tava acostumado. Ok, tá bom, Deus, glória a Deus. Sabe quando a gente sai feliz do culto, assim, que Deus faz a promessa? Aí, chovendo demais, a gente foi por um caminho e os médicos assim, tu quer comer um churrasquinho lá de tal lugar? Aí o Benjamin tá em casa, né, com teus pais. Mas vamos. Daí ele mudou o caminho, mudou a rota. Olha que forte isso, mudou a rota. E chovendo demais, umas estradas de chão, assim, de muitas árvores dos lados, assim, e escura. Quando a gente estava indo à chuva, o nosso carro deu o farol bem numa mulher que estava caída no meio da rua. Tinha uma valeta, assim, que era um buraco na rua, uma poça d'água enorme, e a mulher estava lá dentro.
Se a gente contar, parece que é filme, né, amor? Mas não é real. E ela tava lá dentro. Ela tava com um sobretudo preto, assim, comprido. E ela era morena, bem alta, assim, depois que a gente viu a altura dela, que ela entrou no nosso carro. Tava faltando uns dentes também. Faltando os dentes. Ela precisava de saboia, né? Tava precisando. Não, mas... E ela tava... E ela tava atirada lá, com sem dente, as unhas enormes, assim, preta, assim, cheio com uns brincos compridão. Ela dava medo, tá? Ela dava medo. E aí ela começou assim, ó, socorro, socorro. E a chuva caindo, muito forte. Passavam, os carros desviavam dela e não ajudavam ela. E a gente parou de frente pra ela, daí a gente se olhou, será que a gente ajuda? Porque ela causava medo na gente. E a gente falou assim, cara, a gente acabou de sair de um lugar profético, né? E a gente não vai amar o próximo, né? Vamos, Ismael, vamos. Aí a gente pegou e ela não falava nada com nada. Ai, como é que é teu nome? Chovendo. A gente, vamos botar ela pra dentro do carro. A gente botou ela pra dentro do carro atrás, no Gol. E a gente seguiu viagem. Falou assim, vamos deixar ela em casa. E a gente perguntou pra ela, como é que é teu nome? E ela não falava nada com nada. Não falava. E aí a gente, vamos levar ela pra uma delegacia. Quando a gente falou assim, ela falou assim, não. Aí ela voltou assim, não, me leva pra casa. Eu vou mostrar onde que eu moro. Aí, como ela se mostrou mais lúcida, então vamos, mas a gente morrendo de medo, vai que ela faz alguma coisa pra nós. E a gente foi indo e ela começou a desvainar de novo no meio do caminho. Resumindo, a gente andou tanto, e ela não falou onde ela morava. E era só mato. E aí a gente começou a ficar com medo de verdade, né? Assim, tipo, a gente vai morrer agora, Deus. A gente vai morrer. Aí, e o Ismael, e agora, amor, o que a gente faz? Porque ele fica esperando eu falar o que Deus falou, né? Eu não sei agora. Não, como ela não tava falando mais nada, eu pensei, vou voltar na primeira estratégia de levar na delegacia, vou voltar, porque era só mato e não acabava. Não acabava. E aí chegou um momento que a gente ia voltar, não, vamos ser sábios, né, vamos voltar. E na hora, o Espírito Santo falou no meu coração assim, não volta, olha pra trás. E eu com medo, eu olhei pra trás, o olho dela brilhava. O olho dela brilhou, ela deu um sorriso pra mim, aquele sorriso sem dente, sabe? Ela brilhava, o olho deu um sorriso e ela falou assim, só vai, que eu vou te mostrar o caminho. Gente, foi exatamente assim. Eu virei pra frente e falei assim pro Ismael, vamos, porque Deus mandou a gente ir. Enquanto a gente continuou indo, Deus começou a ministrar no meu coração, que eu lembro que eu falei em línguas dentro do carro. Ele começou a falar assim, o caminho que eu vou levar vocês a partir de hoje, ele vai parecer um caminho que dá medo. Vocês não vão entender muita coisa, porque eu não sou o que vocês veem. Vocês vão ter que andar pela fé. Tá te causando medo essa mulher? E eu falando em línguas, a gente levando ela. E eu, tá me causando medo. Ele disse, pois é, porque tu tá acostumado com algo totalmente diferente. Eu vou te levar em lugares, vou te conectar a pessoas que talvez tu vai olhar na tua mentalidade e vai achar, não tem Deus nisso. Mas não vai ser movida pelo que tu tá vendo. Eu vou te mostrar pelo que eu quero que tu sinta e entenda. Gente, aquilo ali foi tão forte, tão forte. E desde então, né? Deus tirou a gente de um ambiente, Deus tirou a gente de ciclo de pessoas que eu falo pro Ismael que a gente meio que revolucionou o tipo de pessoas que a gente andava e a gente começou a pensar totalmente diferente. E cada barreira que a gente ia rompendo, sempre Deus me mostrava essa mulher. E como que eu tive essa experiência? Indo no evento de vocês. Não tenham medo, vai que eu vou mostrar o caminho. Vai dar medo, mas não tenham medo. Sabe que... E o que aconteceu com a mulher? Fiquei curiosa. O que aconteceu com a mulher? Não concluí. Começou a aparecer uns casarão. Será que essa mulher é rica? Aí é Deus mesmo, né? Não, tinha um monte de casarão. Só tinha uma casinha simples, humildezinha, de madeira, no final da rua. Onde ela pegou e chegou e falou assim, eu moro aqui, pode me deixar aqui. Aí apareceu lá. E veio um rapaz, um homem lá, e levou ela pra dentro. E desde então, gente, literalmente, Deus levou a gente por caminhos que, pela nossa lógica, não teria sentido nenhum. A gente veio com isso, né? Cada evento, palestra, conecta com alguém, né? Traz uma virada de chave. Até o MQL teve bastante testemunho ali das mulheres que tiveram transformação. Nunca tinham ido também numa palestra. E como é importante um evento, uma palestra, que parece simples, às vezes, tipo, a gente, vamos passar um conhecimento que a gente já replicou e repetiu, tá repetindo um testemunho ou tá repetindo uma mensagem de um livro, de um conhecimento, de uma mentoria. Porém, transforma a vida das pessoas. E é uma virada de chave. Então, ali a gente viu que era um novo tempo, na verdade, também, né? É marcado como um novo tempo, que vocês marcaram a nossa vida.
Então, cada evento, cada palestra que é dada, curso, aperfeiçoamento, quando as pessoas estão buscando por desenvolvimento, vai virando a chave. E assim a gente depois fez palestras, participou de palestra, né, de mentoria, imersão. Isso foi virando cada vez mais a virada de chave na nossa vida. E a gente só tem gratidão, né? Agradecer a vocês porque tiveram coragem de se posicionar e mostrar o testemunho de vocês. E através do testemunho de vocês, acredito que não só na nossa vida, mas na vida de muitas pessoas, vocês já fazem a diferença. Né? E é maior do que a gente imagina. É, muito que maior. Vocês imaginam. Muito maior. Então, Eu achei que ficou fantástico aquele evento de vocês, né? Muito bem organizado. Só que vocês não têm ainda muita ideia, muita noção de quantas pessoas vocês podem impactar, né? Tanto que eu perguntei pra Jenny, por que você fez um evento aqui com tão pouca gente, né? Tá lá, e por falta de fé. E tá um evento lindo. Né? Eu já fico... É que eu não sei, minha cabeça ela funciona assim. Tem que ser coisas muito grandiosas. Tá certo que tem que começar, né? Pequeno, tal. Criar... ter experiência, vivência, né? Mas tava lindo o evento. Eu acho que agora o próximo que vocês vão ter, né? Sim. Coloca mais fé, Sim. né? Na porção ali de vocês. Pra fazer algo maior mesmo, pra impactar mais pessoas, mais vidas, né? Tem que acreditar. Tem que acreditar. Acreditar. show de bola. Amor, fala para aquela câmera lá sobre o evento em abril e eu vou pedir licença aqui já volto. Tá. Mas eles encerraram? Eu queria saber mais deles. Não encerra. Vamos fazer um... Ah, tá. Não quero tirar todo o tempo de vocês, né? Mas Não, a gente não Não, compromisso não tem depois. compromisso. Fica na paz. Aqui despertou é por causa que eu não tirei esse despertador ainda, que é da aula de inglês do Pedro. Olha, vai ler. Mas antes que ele chegue, né, gente, mas o evento ali, que nem tu falou, né, eu realmente falei, tipo assim, faltou fé. E às vezes eu me acho corajosa, tá? Mas faltou fé, porque a gente teve 18 dias. O Ismael, que nem eu disse, ele é o Boaz, ele é aquela que... Ele me mostra o norte, né? E ele falou assim, Jenny, faz. Eu assim, tá, mas é que a gente tem 18 dias pra fazer. E é 50 mulheres. Eu já achei assim, nossa, é 50 mulheres. Como é que eu vou botar 50 mulheres pagando R$100 ingresso? Sendo que a gente vai em imersões que a gente já pagou 1.000 e pouco, 2.000. Só que aquela coisa assim, ó, de eu sempre estar preocupada, mas e ele? Será que vai ter? Mas será que ela vai ter? E aí ele falou assim, faz. E aí, o que me motivou? Isso eu nem vou botar ali, né? Mas a gente corta pra falar pra vocês. O aniversário do Benjamin é em dezembro, o meu filho, né? E eu nunca tive festa de aniversário quando eu era criança. Então, o que eu faço hoje? Sempre tem festa de aniversário pra ele. E ele ama, né? E aí, todo ano eu faço. E esse ano eu tinha prometido pra ele que eu ia levar ele pra Balneário Camboriú, Santa Catarina. Lembra que eu falei que a gente ia ir? E eu tinha dinheiro, a gente tava sem. A gente tinha uns trabalhos, mas sabe quando tudo fecha? Porque Deus estava preparando próximos níveis, parece que ele te afunila, né? Antes de vir algo bom. E tudo se fechou, tanto no meu lado como do lado do Ismael. Tudo se fechou. E o dinheiro que eu tinha, ou fazia a festa do Benjamin, que Deus sabia que era uma coisa que mexia comigo, ou fazia o evento. Puxa vida. E eu tô falando pra eles sobre do evento. Ou fazia a festa, ou fazia o evento. E eu ia agora, Deus. Isso não é justo com meu filho, Senhor? E se eu não conseguir? E se eu não conseguir? E que foi justo com meu filho, Jenny? Foi justo com meu filho? Tu não tá disposta a tirar algo que eu vou dar pro teu filho a festa? Só tem que confiar. E eu disse, mas eu já prometi, Senhor, Balneário Camboriú e coisa e tal. E eu nem tinha o dinheiro todo, tá? Porque eu ia pela fé com aquele valor pra Balneário Camboriú. E aí vamos fazer. Me deu uma indignação santa, sabe? O meu filho me deu uma indignação santa. Eu disse, não, eu prometi, eu vou cumprir. E ele tem que ver Deus na nossa vida. Ele tem que ver. Né, amor? Virei um trator, né? Virei um trator, assim, ó. Vamos fazer. Gente, eu tinha dificuldade, assim, de ir conversar. Exemplo, a doutora Márcia, né? O Ismael falava assim, vai lá na doutora Márcia, vai lá na clínica. E chega lá na cara dura e pede pra conversar com ela, pra falar o que ela fez na tua vida. Bem capaz, né, Ismael? Como é que eu vou lá, Ismael? Não tem como. A mulher é importante, vai lá, tá trabalhando, ela não vai nem me receber. As mulheres da recepção vão dizer que a agenda dela tá lotada, ela não vai me receber. Nunca fui, né? Não fui. Aí veio a indignação do meu filho, né? Eu prometi pra ele. Que tipo de mulher eu sou?
Pergunta pra esse homem. Ele mandava fazer network, eu não fazia. Eu fiz network com umas 6 mulheres, né? Não sei. Fiz. Com as realezas. Eu fui na vice-prefeita. Olha só, nunca que eu ia ter coragem, porque eu fiquei assim, não, Deus, eu vou ir. O medo, vai porque eu tô contigo. Fui na vice-prefeita, fui nas outras patrocinadoras, conversei com elas e ali Deus falando assim, tô te desbloqueando, tu tá desafiando, isso tá te desbloqueando. Tá, Deus, mas a doutora Márcia, aí ela foi que fechou, né? Vi na fila, e agora eu vou chegar nessa mulher na fila? Nunca nem me viu. Bora, Senhor! Fui. Aí Deus desbloqueou. Resumindo, me deu uma indignação santa. E aí a gente fez, conectou as pessoas, vendeu o ingresso. Gente, primeiro, tá? Pra mim foi uma honra. 52 pessoas. Às vezes ele fala assim, Jenny, tu pensa pequeno. Até pode ser, por causa da minha mentalidade, tá sendo transformada. Mas, gente, foi 52 mulheres, entende? R$100 em 18 dias. 18 não, porque veio 18 dias o pensamento. Nossa, mas a gente começou a vender, né? Em 10 dias a gente teve pra vender. Geralmente evento tu tem que ter mais tempo, né? É um muito sucesso mais. Absoluto, preparação. É com propósito, porque a gente já fez evento e sabe o quanto que é difícil de colocar as pessoas pra dentro, seja o valor que for. É que nem o evento agora. Mas o trabalho, é o que o Marcia falou assim, o trabalho, ela sempre fala pra mim, o trabalho pra colocar 50 mulheres pagando R$100 é o mesmo trabalho que tu tem pra pagar 1.000. É o mesmo. Né? É o mesmo. Mas eu entendi... Até a doutora Márcia perguntou no dia, o próximo evento é em Balneário Camboriú, que eu entendi. Eu falei, pode ser? Mas eu tirei uma grande lição que eu ensino também na comunidade, que é a gente tem que ir quebrando aos poucos, né? Nada é do dia pra... A gente vai quebrando barreiras, quebrando. E aí, o que aconteceu? A fé... A gente fez todo o evento pela fé, os valores, patrocínio, tudo. E depois do evento, eu assim, tá, Senhor, e agora a viagem? Eu tenho só esse valor, porque sobrou só isso. Eu vou pela fé. O Senhor vai prover, porque eu prometi pro meu filho, nem que eu vá na beira da praia, mas eu vou. Né, amor? Passou os dias, a gente tava esperando um valor, né, de trabalhos. Entrou tudo. Entrou tudo uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Atrasado. É porque também... Deus é fiel. O foco ali que eu tava trabalhando e aí entrou a campanha política, entrou um monte de coisa, daí eu parei um pouco de fazer o meu foco para fazer um pouco ali a campanha. Até ganhamos ali a campanha ali com o vereador ali e com o prefeito, porém eu saí totalmente do foco. A gente ia criar uma sala, um estúdiozinho em Novo Hamburgo, eu já tinha preparado lá e aí tipo a gente pensou... mudança de rota. Mudou totalmente por causa da campanha. Só que daí todos os contratos parece que trancaram na campanha e a gente, tipo, será que tá no caminho certo? E aí tava sem dinheiro e aí, não, vamos fazer esse evento. Aí a Jenny começou a falar do evento. E eu, não, vai vir. Eu tava com fé ainda, tava bem tranquilo. Daqui a pouco vai aparecer o dinheiro, os contratos aparecendo. E veio tudo A gente foi pra Balneário bem tranquilo, não foi só com o dinheiro do evento. Que nem a passagem da viúva. Eu falei... A passagem, eu orei pra Deus, eu falei assim, Deus, o Senhor disse que o Senhor vela pra cumprir a sua palavra. Eu fiz esse evento, eu acreditei, eu acredito no Senhor, e eu quero a palavra da viúva. Que ela pegou o azeite, o que ela usou era pouco, mas ela multiplicou, pagou as contas e ainda viveu do resto. Eu quero pagar minhas contas e ainda quero ir pra Balneário Camboriú, sem saber que eu não tô devendo pra ninguém. E foi exatamente o que aconteceu, né? O nosso filho, daí a gente perguntou pra ele, né, que a gente fez totalmente diferente, né? Normalmente faz uma festinha, coloca um personagem, e ele tava perguntando qual personagem que vai ser. Eu falei, não, vai ser bem diferente. Quando chegar lá, depois eu vou te perguntar. Aí a gente perguntou, e aí gostou, que ele foi nos parques, viu dinossauro, foi no parque aquático lá. E aí foi melhor que o aniversário, muito melhor. Ano que vem tem de novo. Não, sabe o que ele tá pedindo agora? Agora a gente tem que ir pra Paris, né, mãe? Disney de Paris. Ele quer ir em Paris, quer... Eu disse, sim, filho, vamos. Claro que nós vamos. Sim, que coisa boa. Mas é uma coisa de cada vez, né? Mas é tudo uma questão de mentalidade. Até, eu nunca fui muito de carro, assim, de pensamento de carro. Meu filho já tem um pensamento de carro. Tanto é que ele quer também uma Ferrari. 6 anos ele fala isso. E aí em Balneário lá eu falei pra ele, brincando, né? Eu falei, a chance é bem baixa, que é 1%. Só que se tu imaginar, vai aparecer. Só que eu já imaginando, eu vou ter que dar uma caminhada, daqui a pouco vai aparecer. Não, apareceu já na esquina, assim, passou a Ferrari. E ele, até filmei ele e falei assim, funcionou o PC agora. E ele tem 6 anos, né?
Fez 6 anos agora. E aí eu levei ele também dentro de uma loja de carro que tem Ferrari, tudo. Pra ele ver, e eu tinha saído da praia também. Tava molhado e eu, tipo, vou ter que levar, né? Porque meu pai não faria isso por mim ali na época. Não, vamos arrumadinho, vamos tentar Que loja entrar. vocês foram? Foi na Boca Mafra? Uhum. Aí entrei na Boca Mafra lá e eles deixaram bem de boa. Tava até com o pé sujo de areia. O gerente é amigo do Alessandro. E eu mostrando lá os Farinha, carros lá. Uhum. E aí, eu sei que isso faz a diferença, né? De visualizar, de encostar e tipo... E meu filho foi escolhendo. Eu falei, filho, escolhe teu carro bem tranquilo. Qual que tu vai querer? E aí ele entrou dentro de uma Ferrari. Falaram que não podia entrar, né? Daí um rapaz pegou e abriu e ele entrou. Ai, que legal. Eles são queridos lá. São muito queridos. São O Alessandro levou uma bíblia pro Farinha. Pro Farinha. Oramos lá e tudo. Que legal. Show de bola. Deus tinha mandado levar pra ele. Então, isso agora me veio na mente. Essa é uma estratégia que tu pode usar, né, Jenny? A estratégia do Alessandro. Estratégia, na verdade, Deus mandou ele levar. Mas, tipo, né, às vezes tu quer conversar com as pessoas e não sabe como agir, né? Leva uma bíblia de presente. Não, mas até aqui, ó, falar em presente, a gente comprou um presente. Mas... Parece uma bíblia, né, no tamanho. A gente comprou um presente pra vocês. Com amor e carinho. A gente aprendeu que, né, o princípio da prosperidade é a honra. É grande. Pacote dourado, né? Dourado. Pacote dourado. E vai ter bastante coisa pra vocês lerem aí. Uau! Napoleão Hill. O manuscrito original. Eu não li esse livro do Napoleão Hill. Não, tem pequenininho, aquele compiladinho. Né? Muito legal. Isso aí tem bastante conteúdo. É um tempo lendo. Que letra linda, irmã. Sério, eu escrevi lá ainda rápido. Nossa, eu escrevi ele rapidinho. Lindo. Obrigado, gente. Muito obrigado. De coração mesmo. Esse aqui tu já leu? Esse manuscrito? Não, li o pequenininho, aquele. Tem um livro original, esse tamanho, né? Tem um pequenininho que é aquele bem pequenininho. Tinham vários livros lá da atualidade que a gente pensou, não, com certeza eles já leram esse, já leram esse. Esse eu não li, não. Eu não li, não. Vou ler com muito... Muito obrigada, de coração, gente. Obrigado, de coração mesmo, de coração. E sabe que quando eu sentei aqui logo no início, eu senti, né, de Deus, que vocês eram para mostrar que as coisas que a gente tem feito tem sido sobre obediência de direcionamento dele. Porque o versículo bíblico que foi colocado lá na frente na clínica foi nos indicado, não pela pessoa que falou que eu falava muito de Deus, isso ele falou muito depois, sabe, dos meus posicionamentos. Foi logo lá no início. E eu estava convertido, a gente mudou da clínica, acho que não um ano depois que eu me converti. E eu tinha que colocar o versículo. E essa pessoa que estava fazendo o brand para nós, ele falou assim, olha só, não dá pra gente colocar versículo, porque assim, tem muita gente que lê... Eu não quis falar dele. Lê versículo... não vou falar o nome pastor. dele, né? Então, ele não lê tá o vivo, versículo... Depois a gente pode colocar. Você lê o versículo e... Isso é crente, isso é enganador. E olha que ele é pastor. Isso né? aí ele é pastor, mas é a visibilidade que tem da vida dele. A mentalidade. A mentalidade dele. Pode ser do E eu falei assim, também. aí a Márcia colocou, conversou com ele também, eu vi que ela, sim, eu falei, aí algumas coisas eu me imponho. Quando eu sei que eu escutei, quando eu sei que eu senti nitidamente que tinha que colocar o versículo. Eu não sabia qual era o versículo, ela que sabia. Ela sabia qual era o versículo, mas eu sabia que tinha que colocar o versículo. E amém, coloquei o versículo, as pessoas já comentaram mais de uma vez do versículo. E aí vocês comentam um testemunho tão forte sobre o versículo. Muitas pessoas falam do versículo. Daí depois eu lembro que eu fui fazer essa palestra e vamos combinar. Quando a gente vai fazer palestra, a gente nunca sabe quanto é o número de pessoas que vão. Mas tu imagina que vai estar uma igreja lotada de gente, muita gente e tal. Tinha 21 pessoas. A Marisa disse, não, tinha mais, não tinha, eu contei. Impactou a vida dele. Tinha 21 pessoas. E aí eu falei, amém. Aquele tipo assim, amém, né, senhora? Amém, né? Eu tava esperando uma igreja lotada.
Tinha anunciado na rádio, naquela época eu fazia rádio, Felicidade, né? Imagina. Ele vai bombar, uhul, eu David Leonardo lá em cima, eu David Leonardo fazendo palestra e tal. Todo mundo com a luzinha do celular. Quem sabe de uma palestra, talvez outras que eu fiz de 100, 200 pessoas, não tenha impactado tanto quanto aquela de 21 pessoas impactou tão forte a vida de vocês, né? De transformar, de mudar, de entrar todo um instituto, num propósito, montar um instituto, montar palestra, montar as mulheres que curam, né? Num projeto tão legal. Então ele disse, vai e faz, né? Sim, eu até me emociono com isso, eu queria um conselho de vocês, tá? Quando falou ali, às vezes agora a gente vai ter 4 meses para preparar o evento, né? E a gente teve 18 dessas para fazer o MQL. E Deus me deixou muito nítido e claro. Eu sei que tem muita coisa que saiu fora do jeito que eu queria lá. Teve muita coisa que eu me atrapalhei, que nós fizemos do jeito que dava, no tempo que dava. Acho que foi muito bem. Ele gostou, eu fiquei mais nisso, né? Foi muito bom. Mas, enfim. E Deus me mostrou assim, sou eu que faço. Eu só preciso que esteja em posicionamento. Eu que faço. Então, e agora tu falou, eu esperava milhares de pessoas, tinha 20. Só que dessas 20, vocês sabem de nós que aconteceu um reboliço. Imagina as outras que a gente nem sabe da vida. Fora os outros eventos, né? Fora os outros Sempre tem eventos. atenção. O que poderia, vocês de conselho? Porque vocês são 2 pessoas diferentes, então cada um pode ter uma visão. Pra gente trazer pra nossa vida e pro Instituto agora, porque a gente sabe que tá começando algo que vai ter bastante desafio, né? Sobre isso, sobre criar eventos, sobre planejar eles e estar preparados para esse percurso aí. O que vocês dariam de conselho para nós sobre isso? Eu sou a mulher dos planejamentos, né? Uhum. Eu gosto Importante. de planejar, colocar no papel ali, todo o passo a passo, o que vai ter, o que não vai ter, orçamento, tudo. De fazer o planejamento estratégico. Certo. Do evento. Uhum. Né? A gente já fez um evento que é um Miracle Experience, tem 2 anos, Uhum. né? E foi tipo de vocês, assim, né? Com mentalidade Eu quase cristã. comprei esse aí, eu perdi o prazo. Era para ser individual e acabou Sim. sendo assim. Acho que tinha 2 pessoas que não eram casadas, a maioria comprou de casal mesmo. Então, assim, nossa, foi muito incrível, né? Eu até queria dar continuidade, assim. Aí a gente fez dinâmicas, né? Não foram só palestras, a gente organizou exercícios, atividades, e daí eram tudo com mesas, assim, então as pessoas estavam nas mesas. Mas a gente, mesmo não tendo feito nenhum, a gente não tinha experiência nenhuma nisso, a gente planejou, né? Por alguns meses, eu acho, né, amor? Então, a gente fez todo um planejamento de como que ia ser, desde da primeira palestra até o término, os slides, então, tudo a gente organizou, tudo, o que a gente vai falar, o que vai ser na primeira coisa que a gente vai, né, falar. Então, a gente fez todo um planejamento. É muito importante, Deus tem falado muito sobre o planejamento. Né? E mesmo sendo algo de Deus, tem que ter Tem que ter. planejamento, tem Neemias que estar fez um organizado, planejamento, né? Sim. Neemias Até a fez. gente se coloca à disposição se querem fazer um evento como esse de novo. Voltar à versão 2.0 Então, para ajudar vocês a fazer. Sim. Se Deus colocou no propósito de vocês de fazer, em oração mesmo, é óbvio que faz a parte do projeto, mas Ele vai inclinar o coração de vocês para o que é para fazer ou não fazer, né? E estar disposto a isso aí dar certo, né? E o que eu senti do evento que a gente fez, que é mais, vamos fazer outro ou não, né? Eu creio que era um evento que nasceu do coração dele, para nós, foi realmente impactante, impactou também, tem testemunhos de vida impactada, até hoje o pessoal manda até hoje mensagem. manda coisa ali. Nossa. Mas assim, Sobre o evento. tem que saber que vai haver muito trabalho, mesmo ele estando com a mão e abençoando tudo. Então, só que Energia, né? Energia, né? naquilo Sim. ali. Só que do que eu vivo é de palestras, é de
De eventos, não. O que eu vivo é da clínica, é de paciente, é de fazer tratamento odontológico, é de coordenar a equipe. E quando eu tirei o meu foco do que era o meu negócio, do que eventos, né, eu tive uma baixa grande na clínica. A gente testou também fazer escola lá, né, ter cursos. Deu certo? Deu, porque a gente se empenhou muito. E eu acredito que quando tem coisas que a gente faz e a mão do Senhor está abençoando, a gente não se sente tão cansado fazendo. Foi bênção porque a gente estava com o nome dele, mas eu me senti extremamente cansado de fazer aquilo, foi cansativo, tanto que impactou na clínica. E eu acho que quando está com a mão de Deus abençoando, ele não pode ser cansativo. As estratégias da clínica que eu não escuto em oração e que eu não me empenho em oração para que elas funcionem, aquele mês é um mês bastante cansativo. Ele cansa. E às vezes nem é maior o tempo e não dá tanto retorno. Cada vez mais eu sinto isso. Agora, quando eu fui colocar qual seria a meta e super meta da clínica para as meninas e qual seria o bônus, eu não sabia até um dia anterior. E aí eu orei. E vim orando já. E aí eu queria saber exatamente qual era o valor. E aí eu tive esse valor. E aí o que eu falei? Falei para a Márcia. Eu falei, olha, eu senti isso e isso. Ela falou, então tá bom, é esse aí. E tu faz. Eu acho que colocar sempre em oração. Né? Por mais que seja, mas a gente é crente, a gente põe tudo em oração. Mas tentar colocar e escutar o que ele vai falar, mesmo que o nosso coração não está a fim de escutar aquilo dali. Sim. Então, a oração é o planejamento, né? Conexão com Deus e planejamento. E é muito aquela palavra de quando o povo estava saindo para conquistar, eles estavam debaixo da nuvem, que a nuvem é descanso, que enquanto conquista tem que estar em paz. Não pode ser muito penoso, né? Isso. E a coluna de fogo, que é aquele fogo que a gente tem que ter no coração e saber, não, é Deus que está mandando a gente fazer isso. Se a gente está muito na zona de conforto, também não tá certo, né? Se a gente está muito aflito, também não tá certo. Então, é isso aí, né? Vem na minha mente agora. A coluna de fogo. Sim. E a nuvem. E façam para honra e glória de Deus, né? Não esperem a aprovação das pessoas. Não fiquem com a mentalidade de, o que vão pensar, o que essas pessoas vão pensar. Façam para Ele. Aí tem muito mais chance de dar certo, né? Fazendo para honra e glória dele. Tudo que vocês forem fazer no evento de vocês, que vai ser para honra e glória dele. Para ajudar as pessoas. Sim. É um propósito, é uma promessa, é uma palavra que vocês têm, né? Que vocês carregam. A mensagem que vocês querem passar, que não termine em vocês, que não seja para exclusividade, somente lucro de vocês. Vocês vão estar abençoando a vida de pessoas através do que vocês vão ministrar, que vocês vão entregar. E nunca se menosprezem, né? É tão pouco isso que eu vou entregar. Nossa, o que é pouco para vocês, talvez seja muito para aquele que não sabe nada, que está precisando daquilo ali, daquela palavra, daquela promessa, né? Então, nunca se menosprezem. Sim, né? amém. Show. Amém. Show de bola. Nossa, Glória a gente está muito feliz mesmo pelo vocês terem aceitado os convites, terem vindo aqui, falado. Eu acho que o testemunho de vocês é muito forte, impactante, vocês sabem disso, né? Deus honrou vocês e através da vida de vocês eu acho que se cumpre aquela promessa que ele prometeu, que vocês mesmos falaram, que eu não me esqueço na palestra de vocês, que vocês iam impactar a vida de muitas pessoas, né? De pessoas que de repente nunca iam ouvir falar de Deus também. E eu tenho certeza que alcança isso. E às vezes essas pessoas ainda, a gente está vindo aqui e falando que vocês tiveram algo significativo na nossa vida, mas tem gente às vezes que ainda não sentiu ou não sabe dizer o testemunho ainda. Mas eu sei que lá no subconsciente, lá no consciente da pessoa tá que vocês já fizeram mudança.
E eu acho que acontece isso. Eu acho que esse é o propósito, né? Não é uma proposta, mas... Peguei a frase, né? O propósito de falar de Deus, falar a mensagem que tem que ser falada, transbordar na vida das pessoas. Eu acho que isso que traz a transformação. E através da vida de vocês transformam a vida de outras pessoas. Amém. Obrigado. Amém, glória a Deus. Só tenho gratidão também. Gratidão. A gente fica realmente muito honrado, muito feliz de ser convidado. A gente aceitou de coração muito, muito feliz e grato, né? Por ser honrado, assim, né? Com palavras tão queridas, amáveis, mas que não são só elogios. São palavras que fazem com que a gente enxergue que a gente realmente, as coisas que foram feitas estavam no propósito de Jesus. Porque é muito coordenado e os toques que ele fez não é de uma palestra que vocês vão assistir de 20 minutos. Não lembro quanto que o pastor tinha me dado, talvez 45 minutos, 45 que vai transformar a vida de um casal. Não é. Não pode ser que eu fale palavras tão poderosas lá em cima, meu e da Márcia, eu contar a nossa vida, que vai transformar, né? É o poder do Espírito Santo mesmo. Está no lugar certo, debaixo da obediência dele, né? Vocês estavam. E eu não vou perder a oportunidade, como várias vezes eu já perdi essa oportunidade, porque eu aprendi com uma amiga muito sábia, uma amiga que a Márcia ama demais, que chama-se Juliana Purgato. Adoro. E ela falou, Ali, eu já tava lá, fui no podcast. Aí eu já contei, aí eu já tava orando, e aí eu já fez o apelo. Eu falei, claro, Ali, tu tem que contar o teu testemunho. Tem que contar, porque eu falei pra ela que eu falei da droga, né, da cocaína, do casamento. Eu falei, tem que contar, isso é muito forte. Tem muita gente que precisa ouvir. Mas ela disse, tu conta também, Ali. E tu dá oportunidade para essas pessoas que estão assistindo, e você que está assistindo aí, que assistiu um pedaço, que viu, que tem esse problema, ou que tem problema pior, ou que tem um problema bem menor. Jesus vai ter um trabalho bem menor na tua vida que teve na minha, irmão, tenho certeza. Mas a gente quer te dar a oportunidade de você conhecer, aceitar esse Jesus que transformou a vida dessas quatro pessoas aqui, que pode transformar a sua vida. Então aí é onde você está. Você pode fechar seu olhinho e você pode falar, ou você pode só pensar, se você está ouvindo no fone de ouvido aí dentro do trem, né? Você pode dizer, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados, seja o meu Pai a partir de hoje, me conduza nos teus caminhos, que eu quero ser um vaso de honra e glória para o teu nome, Jesus. Amém. E é só isso? É só isso. Mas não sentiu um arrepio aí? Não sentiu um arrepio? Não viu Jesus nessa oração? Não tem problema. Com o tempo, você vai sentir coisas incríveis, maravilhosas acontecer na sua vida e que você vai dizer, não é que eu fiz aquela oração? Só pode ser Jesus que está falando comigo? E aí você vai aprendendo que é Jesus que está falando com você, ele quer falar com você. Ele quer te discipular, ele quer te dizer que tem que fazer o MQC, o MQL, que quer fazer o quarto de oração, ele quer fazer isso e ele vai fazer isso por você. Você só precisa se relacionar com ele, verdadeiramente se relacionar, porque eu conheço da Márcia, porque eu vivo com ela todos os dias e cada dia eu aprendo mais um pouquinho. Por que com Jesus vai ser só nessa oração? Essa oração só abriu o seu coração. Ele te aceitou como filho, vai te cuidar agora, você pode sentir que vai estar sendo cuidado. E coisas incríveis vão começar a aparecer e acontecer na sua vida a partir dessa oração. Né? Amém. Amém. O podcast virou um culto. Nós falamos tanto. Quem é esse tal desse Jesus? Que fala desse Jesus. Como é que faz para eu ter esse Jesus? Faz essa oração, irmão. Tu perdeu a oração, volta, rebobina, ora de novo, mais uma vez.
Né? Isso aí, gente. Certo. Obrigada. Eu que Muito agradeço. obrigada. Obrigado de coração. Que Deus abençoe. Jesus abençoe Amém. os projetos de vocês. Vocês são Amém. um casal lindo, muito, muito, muito lindo. Os dois. Obrigada. Né? Um coração lindo. Um pouquinho que a gente conheceu, já dá para sentir isso. Né? E realmente ele vai levar vocês a conhecer pessoas. E ele faz, porque se vocês se inspiram na gente, vocês veem os lugares onde ele tem nos colocado. Sim. Veem as pessoas e a gente vê isso de outras pessoas, que as pessoas e um profeta me disse: as pessoas irão olhar para vocês e não vão entender como esses 2 dentistas da São Leopoldo, do bairro Feitoria, de uma cidade micro como São Leopoldo, 250 mil habitantes, conhece tantas pessoas pelo Brasil e agora vai acontecer pelo mundo. Oh, glória. E essas pessoas chegando próximas e estando próximas e falando deles e tal, realmente é para não entender mesmo, porque não é nós dois. E isso vocês vão viver também. Debruçando e continuando debruçando o coração de vocês para Jesus. Amém. Vão colher as mesmas coisas que a gente vai colher e ainda mais. Porque Jesus não colocou o teto, né? Vocês vão fazer como eu vou fazer, né? Sim. Então, quando a gente tem mentores, ou quando a gente se inspira em pessoas que são nossos mentores, às vezes de Instagram, às vezes de um livro, às vezes a gente vai fazer coisas além deles, porque não é o teto deles que nos limita. Eles nos ensinam para que a gente faça mais. E eu vou ficar feliz de ver vocês muito mais alto do que eu, porque isso é o poder da liderança. Jesus ensinou isso, né? Farão obras maiores, né? Maiores, obras maiores. Exatamente. Em nome de Jesus, que vocês façam obras infinitamente maiores. Amém. Do que São as que a gente novinhos tem feito. ainda. É verdade. Tem O meu muito tem que acelerar. Tem muito chão pela Tem que frente. acelerar bastante. Obrigada, Obrigado, gente. Isso aí. Obrigado. Isso aí, amigo. Obrigado. Aí? É isso aí, minha gente. Eu quero te agradecer por você que ficou aqui, te dar parabéns, porque eu tenho certeza que hoje a gente teve muito conhecimento, a gente transbordou muito e a gente quer que vocês acessem próximos níveis. A conferência MQC Mulheres que Curam tá chegando aí em abril. A gente vai trabalhar muito o emocional, a cura espiritual, porque a gente entendeu que para a gente chegar para próximos níveis, a gente tem que estar conectada com o nosso Criador, a gente tem que encontrar a nossa identidade e a gente precisa estar conectada com pessoas certas, no lugar certo, que elas vão catapultar a gente para esses próximos níveis. Então, acompanha aí, eu te vejo logo mais em abril e também na nossa comunidade MQC, que a gente trabalha muito sobre a cura emocional e espiritual. Um grande beijo, obrigada, gente. Que Deus abençoe vocês, prospere vocês, nossos mentores para sempre. Obrigada, meu Boaz, um resgatador que Deus colocou na minha vida. E não esqueça, gente, vocês não vão chegar em lugar nenhum sozinha. Vão aprender a ser humilde e dar honra a quem merece honra. E eu quero honrar vocês. Deus abençoe. Obrigado. Obrigado. Aê!